Criar de si próprio um ser é muito grave. Estão me criando. Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Boa noite, meus ouvintes! Eu sou Darla Muniz, representante do Casarão de Luana Muniz e de todas as travestis da Lapa. E hoje nós vamos apresentar o meu, o seu, o nosso podcast Tô de Cara com o Casarão de Luana Muniz. Hoje estamos aqui com 4 travestis, entre elas artistas, produtoras de moda, modelos, sendo todas representantes de ballroom. E a nossa primeira convidada é a nossa Father Mother, Gabriela de Barbosa, Labela Máfia. Maravilhosa, prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda ao nosso podcast. E as nossas outras duas queridíssimas, maravilhosas, são icônicas, as Irmãs Brasil, a Legendary Vitória Jovem e a Legendary Vini. Maravilhosas, sentem-se, fiquem à vontade. Obrigada. E agora, nada mais que nada menos, por último, a nossa querida Andrômeda 007. Não sei. Nenhuma. Sei. Boa noite. Buenas noches. Boa noite. Meninas, boa noite. Bem-vindas ao podcast. Me conta um pouquinho da categoria que vocês abrangem dentro da BAL. Eu vejo aqui que são muitas classes, são muitas coisas, mas só que é muito inglês e eu acabo não sabendo ler inglês e fico meio que embaralhado. Então eu deixo que vocês mesmas expliquem para mim, para os ouvintes, pra gente saber melhor como que é as classes dentro da categoria BAL. Sim. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou a Legendary Vitória Jovem, 007. Dentro da cultura ballroom, todas nós somos Femme Queens. O que são as Femme Queens dentro da cultura ballroom? Femme Queens são as travestis e mulheres trans. Então, o termo Femme Queen significa rainha feminina. Então essa é a tradução da nossa primeira lugar de identificação dentro da ballroom enquanto travestis. Eu e a minha irmã representamos a categoria Runway, somos Legendaries na categoria Runway. Runway é a categoria que fala sobre a passarela, sobre a caminhada. Então é a performance da passarela, a performance da caminhada. Nós representamos essa categoria, nos descobrimos travestis caminhando na categoria Runway. Então, quando a gente adentrou a ballroom, a gente teve o nosso percebimento travesti construindo o nosso espaço dentro da categoria Runway. Ou seja, desfilando dentro dos bailes. E aqui a gente temos outras duas representantes, que é a minha irmã, Founder Mother Gabi, Labela Máfia, e a Andrômeda, que é a minha esposa, que são representantes da categoria Face. Sim, eu acho que antes da gente falar sobre as categorias, por que a gente está falando tanto nome em inglês? Né? Porque a Ballroom é essa comunidade importada dos Estados Unidos, do Harlem, do Spears. É uma cultura de pessoas pretas, de travestis, pessoas trans, latinas, afro-americanas. Década de 60, 70, né? Existiam muitos concursos de baile. Que é baseado naquela série Pose. Então, isso. A série Pose, ela retrata de um jeito dramático, ficcional, espetacular, o que é a nossa vida. Mas a nossa cultura é uma cultura que já tem aí 60 anos, 70, e a gente fala muito o nome inglês porque ela vem dos Estados Unidos. Então por isso que a gente fala Face, Runway, Founder Mother, Legendary, porque a gente importa uma cultura e faz ela acontecer no nosso corpo. Nós duas somos Face, né? Enfim, somos caminhantes e atuantes da categoria Fashion Face, sabe? Que é o maior nível de elevação, sabe? Da ballroom. É o princípio, é o primórdio, sabe? Onde você se conecta com o princípio de tudo que foi criado, sabe? Onde você encontra aquela feita, aquele glamour, sabe? Nos anos 70, mas também conectando com todas as tecnologias travestis, né? Porque no final você é uma Femme Queen, ok? É a categoria mais cara do baile. Face out da feminilidade. E a história é essa, né? Vai muito além, porque na origem do Harley, a história diz assim, né? Conta a história que existia um presídio e dentro desse presídio só entravam as revistas Vogue. Você não tinha nenhuma notícia do mundo lá fora.
A única coisa que entrava dentro do presídio eram as revistas Vogue, de entretenimento. Então todas as travestis da ala pegavam essa revista e absorviam todas aquelas poses daquelas modelos como uma tecnologia. E isso foi sendo usado como uma tecnologia dentro do presídio. Mas também foi vazando para os piers, as zonas portuárias dos Estados Unidos, onde as pessoas se encontravam para treinar. Mas existiam bailes drags embranquecidos, bailes de drags brancas. E existia dentro desse baile uma drag, ou uma travesti, uma femme queen, chamada Cristal LaBeija, que era uma femme queen retinta. E ela nunca... alguém chegou, tocou a campainha. Ela nunca ganhava os concursos por ser retinta, justamente por ser retinta. E ela sabia que esses concursos estavam muito carregados de racismo também. Então ela pega o microfone, ela faz um discurso, e ela habla nessa noite que ela vai começar a produzir bailes para pessoas dissidentes e periféricas, pretas e latinas. E aí começa esse movimento de acolhimento chamado Ballroom, que é uma comunidade que se apoia e presta, né, um afeto, né? Então, antigamente era estruturado assim, como houses. As houses eram espaços físicos, igual esse casarão. Para os encontros. Igual esse casarão. E existia sempre uma mãe. Existia sempre uma mãe, Assim como a Luana Muniz. assim como a Luana Muniz. Assim foi como mãe, vocês. assim como nós, Assim como você. Assim como você também. Assim como a nossa própria Alandra, Exato. que é uma mãe da categoria BAL. E existiam as mães e os fathers, né? Mothers e fathers. E essas mães e esses pais acolhiam esses jovens que eram expulsos de casa ou que passavam por alguma questão de vulnerabilidade e abriam as suas casas físicas e recebiam, E acolhiam. acolhiam esses corpos. Então, a Ballroom é essa tecnologia travesti preta e essa cultura de acolhimento, essa cultura de suporte, de house família. Não uma família de sangue, mas uma família De afeto. De afeto. A tradução de house literalmente é casa. Sim. Casa. Então, faz parte da Ballroom você encontrar a sua família, você encontrar uma casa. As pessoas que têm casas dentro da Ballroom, tem pessoas que não têm casa. As pessoas que não têm casa são chamadas de 007, Como um espião. que na tradução Ah. seria um agente. Sim, um Espião. agente Que não tá especial, nome. né? Exato. Que Como ainda- o nosso querido próprio James Bond dos filmes. Isso, exatamente, que ainda não pertence a uma casa. Então essa pessoa ela tá ali nos bailes, mas ela ainda não responde a um nome, ela ainda não tem uma casa. Então ela é 007. E existem as pessoas que têm casas. Assim como Luana Muniz, né, o casarão é uma grande casa, existe na Ballroom as casas. A Alhambra, por exemplo, a Legendary Overall Princess da cena, o Alhambra é Cazul. Ela faz parte da casa pioneira da cena. Então a casa dela foi a casa que fundou a cultura Ballroom aqui no Rio de Janeiro. E pavimentou as primeiras balls, os primeiros bailes, os primeiros treinos. Então existem muitas houses hoje em dia e também houses que por alguma razão se fecham e abrem novos ciclos de muitas outras houses. Então é uma cultura sem fim, de geração em geração, nessa transmissão. As gatas vão absorvendo, vão caminhando nas balls e vão descobrindo quais são as suas categorias do coração. Quais são as categorias que você tem aquela realidade. Você é face, você é sexy, você é runway. Você tem a melhor roupa da noite, você caminha bem. Que é onde surgiu as competições, os Sim. desfiles, Sim. que tem todos os troféus e até prêmios em dinheiro, não é isso? Agora, meninas, me digam, todas vocês fazem parte da comunidade chamada Ballroom, mas o que é Ballroom? Onde surgiu e como começou a se popularizar? Essa historicidade que a gente abordou, né, surgiu na década de 60 e 70 nos Estados Unidos, no Harlem, que era uma região mais afastada da cidade, e nos piers, que era a zona portuária, onde os jovens se encontravam para E que treinar. também era um espaço de prostituição. Então, tipo assim, as travestis que a gente pontuou que eram presas nas prisões, não muda muito essa narrativa, porque elas eram presas em prisões masculinas, por não terem seu nome identificado. Então elas passavam por essa violência de não ter os nomes identificados e pararem em prisões masculinas. E lá dentro, o Vogue para elas funcionava como uma autodefesa. Então o Vogue ele não está ligado só à estética, à beleza, a luxo, a glamour. O Vogue, para elas, travestis pretas, presas em prisões masculinas, era um movimento de autodefesa. Com essa pose, a luta. Então elas treinavam essas poses e elas usavam essa pose e esse lugar de se projetar numa narrativa branca, embranquecida, que está na capa da revista Vogue, para serem fortes, para conseguirem se defender
dentro dos presídios. Então assim começou a se popularizar a ideia da batalha. Você pegar a pose e usar isso para competir por algo, para competir pela sua sobrevivência. Então os bailes, eles ensinam a gente a ser forte. Então, quando a gente está no baile, a gente está trabalhando a nossa autoestima, a gente está trabalhando o nosso orgulho, a gente está trabalhando a nossa potência em se empoderar daquilo que, tudo aquilo que a sociedade coloca como negativo, como ruim. Então, me perceber travesti, para a sociedade, travesti é marginal, roubo. Gente, aqui estamos com a nossa querida A Founder Mother, a Carla Bela Márcia, a Champer, toda ball tem um microfone. A K é o microfone da ball. Se a K não chegou, não tem ball. Não tem ball, ninguém entra, ninguém caminha. O nome? A K. AK, vem aqui se apresentar para os nossos ouvintes do podcast. Não chega. Oi, gente, boa noite. Fala um pouco de você pra gente. Eu sou a K, Founder Mother, da Bela Márcia. Faço parte desse coletivo, dessa house. E sou mais conhecida na Ball por ser MC e Champer, por comandar a Ball com o Gogó. E é isso. Não, gente. E é isso, enquanto para a sociedade, travestis são marginais, prostituição, roubo, assalto. Na Ballroom, a gente está construindo uma outra narrativa. E naquela noite a gente pode ser tudo. A gente pode ser a mais cara, a gente pode ter A mais realidade bonita. que a gente não tem A mais na sexy. vida. Então a gente entra ali para se projetar e construir realidades que a gente não acessa diariamente. Então, para a Ballroom, a travesti ela tá ali para ser celebrada. Diferente da sociedade, enquanto a gente anda na rua e a gente é hostilizada, na Ballroom não. Na Ballroom a gente está ali para ser aplaudida, para ser ovacionada, para ser reconhecida pelas nossas potências, entende? Então a Ballroom é esse espaço onde a gente tem a nossa vida celebrada. Por isso é um espaço onde a gente pode sonhar, como você disse, né, que a Luana falava, que a travesti é o lugar onde o ser humano pode sonhar. A travesti é o único recanto que o ser humano ainda pode sonhar. Exatamente, pra gente, nós, Femme Queens, travestis, a Ballroom é o único recanto onde a gente pode sonhar. E se sentir bem, livre, bem, confortável, livre, confortável. né? Acalentada, Acolhida. acolhida, Exato. né? E não através do laço familiar, e sim do laço afetivo que nós criamos com a categoria, com a classe, com a comunidade. E voltando ao início, voltar para o isso dentro das prisões, ficou tão potente essas poses que elas utilizavam isso também como moeda de troca, sabe? Lá dentro, enquanto precisava de certas coisas que travestis poderiam se ajudar, e elas utilizavam as batalhas de vamos também como moeda de troca, sabe? Porque eles fizeram a melhor pose negra. Leva esse shampoo. Leva esse brinde, leva esse cigarro, esse sabonete, ou até mesmo essa brilhosa, como se diz dentro desses lugares. Os grandes prizes, né? O grande troféu começou disso, de uma necessidade que o corpo tinha dentro da prisão. O que você pode me oferecer, já que eu consigo posar? E eu tenho o melhor rosto, né? Ou eu ando bem, eu ando melhor. E fora também das prisões, porque a Ballroom também foi um lugar, né? Enfim, quando a gente fala da Ballroom, a gente fala do Vogue. Quando a gente fala do Vogue, a cultura também passa por um processo de pensar na Madonna. A Ballroom, ela alcança o mainstream no final dos anos 90, início dos anos 2000. A Ballroom, ela alcança o mainstream com a turnê da Madonna, que ela captura o Vogue, a estética do Vogue, o movimento do Vogue, a sonoridade do Vogue e os dançarinos do Vogue, e cria uma narrativa própria em cima daquela música, o Vogue para a Madonna. E lança o single Vogue, que todo mundo conhece, e foi Vogue. o que popularizou a cultura. Sim. Então ela vai lá no underground, entra dentro do porão, lá no porão do Harlem, vê essas balls acontecerem e pega alguns, né, Vogers da época, como José Extravaganza, Icon, né? Ela vai lá e convida esses Vogers para estarem na turnê dela. Na época ele tinha 19 anos, o José, e ela viu ele dançando e falou: e se vocês fazem algo diferente, eu quero que vocês façam um show pra mim. Ela manda fechar a boate, eles fazem um show e ela contrata eles pra turnê, Blonde Ambition. Só que são só Butch Queens, viados, né? E no show eles se pegam e se beijam, foi toda uma polêmica, porque na época foi o boom da AIDS nos Estados Unidos também, então o show foi muito atacado, o show sofreu várias retaliações e ela era a única figura feminina do show. Ela não chamou uma femme queen, uma travesti para estar ali. Ela era a única FF, feminine figure, do show. A Ballroom ela também é estruturada por gênero. Então dentro da Ballroom tem Butch Queens, garotos gays, femme queens, mulheres trans, travestis,
woman's performance, mulher cis, a Ballroom ela também é estruturada por gênero, dentro das categorias. E na época ela faz essa turnê icônica e o Vogue meio que vira um hit. Viraliza. Viraliza mundialmente. Viraliza mundialmente. E a cena Ballroom ela é dividida em duas cenas. Existe a cena Kiki, que é a cena nacional, a cena do estado, a cena do Rio de Janeiro, a cena do Ceará, uma cena Kiki, uma cena nacional do estado. E existe a cena Mainstream, que é a cena internacional. Existem duas cenas Ballroom, duas cenas de baile. A cena nacional, que é uma cena Kiki, que é considerada a cena do seu aprendizado, da sua família real mais próxima, e a cena internacional, que é a cena Mainstream, lá fora. Perfeito, perfeito. Não sei. Vocês querem uísque? Podem beber, fiquem à vontade, meus amores. Ah, eu tô aqui nessa... Agora, meninas, me responda uma coisa. O que vocês acham sobre a popularização da Ballroom por artistas internacionais e nacionais? Exatamente, essa questão que a gente está falando da apropriação. Quando a Madonna... Quando se apropriam de Exato. algo que não é daquela própria Exato. pessoa, né? Quando a Madonna... É igual o que fazem com a gente. Quando a Madonna, uma mulher cis, branca, né, com todo o acesso que ela tem, vai lá, se interessa pela comunidade Ballroom, chama os Voguers para dançarem e ela lança um hit chamado Vogue, ela captura essa cultura e as pessoas passam a entender que a Ballroom, o Vogue, nasceu da Madonna. E não nasceu. Quando na verdade não é dela que nasceu. É uma raiz travesti preta. Preta. Mas Ela só foi, vamos dizer que o ponto para a visibilidade da categoria. Era isso que eu ia dizer, que a Madonna, ela é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que ela Se apropria. populariza, ela se apropria. Então, da mesma forma como ela se apropriou e lucrou muito, e Como não o Ballroom. devolveu para a comunidade, porque a comunidade não tá salva graças a Madonna, não esteve. Ao mesmo tempo que ela se apropria Ela e não projetou a salva, cultura. ela também projeta a cultura. Então muitas pessoas hoje trabalham por conta do Vogue, muitas pessoas hoje caminham por conta da Runway, muitas pessoas hoje são modelos por causa do Face. Então assim, é um local também de projetar para o mercado de trabalho. E não aconteceu só no caso dela, né? Existe um filme histórico, uma película histórica chamada Paris is Burning, que é o retrato real do início da cultura nos Estados Unidos. E Paris is Burning também foi fruto de uma grande apropriação. Uma equipe branca de cinema chega ali, aponta a câmera para as portas das boates onde aconteciam essas balls e começam a registrar essas balls e a produzir um filme. Só que Paris is Burning, um filme histórico, Paris em Chamas, e que retrata a Ballroom daquela época. Só que esse filme também não paga ninguém, nada retorna da produção desse filme à comunidade. E anos depois, a comunidade começa a denunciar a existência desse filme e dessa dívida histórica, né? Então também a Madonna acabou popularizando o Vogue como um estilo de dança. E não é só um estilo de dança, é muito mais profundo, é uma vivência de família, é uma vivência de realidade, é uma vivência de tecnologia, é uma vivência dentro do presídio, é uma vivência de travesti. É algo, São vivências. É uma raiz muito mais profunda e que, pelo mainstream, por ela ser uma dela branca, Se transforma em produto. se transforma num único Não, produto. são diversas vivências onde ela se apropriou disso, achando que ela é a criadora desse grande movimento. É uma raiz muito mais... Muito para além, Então, profunda assim, do que que- ela mesmo conhece, Que vamos dizer fique assim. pontuado aqui, a Madonna não criou o Vogue. O Vogue nasceu do corpo das travestis pretas, das bichas pretas. Que estavam às margens, Estavam às margens no Brooklyn, como diz a Walandra, na margem das margens. A margem da margem da margem. É. Enfim, e voltando também, saindo um pouco dos Estados Unidos e vindo para o Brasil, sabe? Como essa categoria se coloca aqui, sabe? Nesse país onde o corpo travesti, o corpo trans são os corpos que mais sofrem toda essa opressão da sociedade, sabe? No mundo. Isso é registrado, sabe? Cotidianamente registrado. Registrado. Então, tipo, a gente importar essa cultura, sabe? Que fala sobre os nossos corpos, a narrativa é os nossos corpos. Mas a gente ainda tem que lutar para sobreviver, para comer, para tentar tirar isso do papel, sabe? Porque a Ballroom também não é um lugar onde a gente consegue viver só a gente dentro da nossa bolha. Porque se eu, que sou o corpo Ballroom, não consigo levar a Ballroom para outros espaços, a Ballroom também não se populariza, sabe? É muito para além dos artistas que já são populares que levam a Ballroom. E é sobre a gente que somos artistas, que vive a Ballroom,
tem o corpo ballroom e tira ela dali. Porque se a gente que vive isso, tem essa realidade, não tira ela daquele salão de bailes onde só tem pessoas trans com vulnerabilidades iguais, ela não consegue se desenvolver. Ela não vai ter visibilidade, porque ela fica dentro de uma criação onde todas as pessoas que estão ali já sabem que são. Então fica uma coisa muito repetitiva. Exatamente. Então eu entendo quando você diz de abranger Exato. e dar visibilidade a uma classe, a uma cultura, Exato. né? Que as pessoas tentam sucumbir da gente, mas a gente não pode fazer que elas consigam isso. Por isso que a gente está nesse movimento de estar aqui no Casarão. Porque é como se a gente pudesse devolver ao corpo que originou a cultura aquilo que é nosso. O que é de mérito deles, Exato. da categoria, da classe, da das BAL. trans, das travestis, das Sim, mulheres trans. exatamente. Então a gente está aqui nesse objetivo de devolver a vocês uma tecnologia que é de vocês. Até porque o Vogue Femme é isso, né? A gente vai falar muito sobre isso, mas dentro do Vogue, do estilo de dança, a gente divide, né? Old Way, New Way e Vogue Femme. E o Vogue Femme ele é um caminho do Vogue que é inspirado na corporeidade travesti. O Catwalk, ele é o corpo da travesti. O Duckwalk, ele é o corpo da travesti. O Touch, o Floor, todo sexy é o corpo da travesti que tava no pi trabalhando. Não é É o trabalho sexual. Sim. O Vogue Femme ele vem do trabalho sexual das travestis pretas, latinas, Porque dos peers dos Estados Unidos. É isso, né? Do corpo de rua. Porque Band. tem esse estilo, né? Esses três estilos dançados. Old Way. Old Way é o velho caminho. Seriam as formas mais quadradas de autodefesa, poses mais egípcias e militares. Um estilo mais defendido por uma masculinidade dentro da BAL. Mas existem muitas Mas drag queens existem drag que queens pintam caminham Old Way. Pandora Cazul, Ciara Lafon. Não. São referências da nossa cena. Tá ligado ao gênero, mas existe, né, esses caminhos. Old Way, o velho É uma caminho. inspiração, vamos dizer assim. Referências, a gente Aí- chama de. É. Quem é o Old Way? Quem é Femme Queen Old Way na sua cena? Aí depois. Tem algumas. Quem Sim. é Femme Queen Face? Quem é Femme Queen Runway? A gente vai dividindo assim, por gênero e Exato, categoria. entendi. Depois Femme de Queen Face. algum tempo, vem o Rosé com 19 anos e ele começa a fazer essas poses, só que contorcidas, com movimentos de contorção. E aí acaba surgindo um novo estilo chamado New Way, como novo caminho, que é caminhar por essas poses mais precisas, só que mostrando que você é flex, que você tem uma contorção. Que é mais inspirado Só nessas que festas eletrônicas. As mulheres trans, as travestis, elas não se sentiam tão representadas por esses estilos. Então elas falaram, não, vamos criar uma vertente que a gente se sente representada. Vamos assumir o nosso peito, vamos tocar. Quadril. Vamos assumir o nosso Cabelo. cabelo. Vamos mostrar que a gente tem unha, mostrar a nossa unha. O close. O close. O nosso glamour, cabelo. o glamour. E aí começa a surgir o Vogue Femme, que é esse estilo dançado das travestis. Que é esse Vogue feminino. Que é essa maneira de você dançar por dentro da pose, mas ser absurdamente feminina. Por isso que hoje na cultura a gente tem um bordão que é Vogue like a Femme Queen. Dance como uma Dançar Femme o Vogue como uma rainha travesti. feminina, como uma travesti ou como uma mulher trans. Perfeito, E perfeito. voltando também bem antes na cultura, vamos voltar lá Atrás, atrás, Sabrinha. antes das categorias Dos performáticas. As categorias que regiam o baile, a cultura de bailes eram as categorias estéticas. A pessoa apresentava a estética numa forma de te convencer daquela realidade de uma forma assim. Eu sou isso, você me pediu model realness, eu vou ser modelo. A realidade modelo, Você sabe? pediu Você me executiva, pediu realness, eu vou entregar. vou te entregar executiva. Você me pede um bom best dress, eu vou entregar um bom best dress. Delegada ao Realness, eu vou Porque vir a melhor Eu delegada. sinto que a comunidade esquece muito desse lugar da estética, sabe? E quando a gente volta pra Ballroom, a Ballroom é estética, o nome Ballroom é estética. O nome Vogue vem de uma revista de moda. E as pessoas não prestam atenção nisso muitas das vezes. Sabe? Sim. E tudo isso é ligado à moda, ao lugar de criação, o lugar que você se expressa através disso, sabe? Como você conta a sua história, porque cada baile tem um tema, sabe? Nenhum baile é igual ao outro, como um culto. Sabe, um culto que tipo, você vai chegar lá, você vai ter as mesmas coisas já predestinadas. Um baile não. Um dia eu posso fazer um baile azul, no outro dia o baile da borboleta, no outro dia o baile da porta. Um E baile aí, colorido e assim sabe? sucessivamente. E como você me mostra quem é a Dharma Muniz através do baile, deste baile em específico, que eu te pedi o azul, sabe? É esse lugar de autocriação. É o lugar que traz os nossos corpos para o lugar de visibilização da autocriação mesmo, que a gente tem que pegar, enfiar a mão É, dentro que da coisa arte autoral, né? e falar assim, ei, Isso é meu. isso me pertence, a arte me pertence, sabe? A Ballroom vem desse lugar artístico. Porque as pessoas sempre voltam muito pro Vogue, a gente tá falando aqui também muito do Vogue, eu nem sei por quê, porque não tem ninguém que dança Vogue aqui.
Cada Vini que chega lá, pega o performance aqui. Sim. Vini Ventania, É sabe? porque a gente tem que desmistificar. Existe o Vogue, que é a dança Vogue, e existe o que a Gabi tá falando, que existe a cultura ballroom. Que tá pra muito Que uma além. coisa não tem nada a ver com a outra. Tem a ver, porque o Vogue nasce da cultura Ah, ballroom. sim. O Vogue é a dança, a cultura ballroom é a cultura movimento. ballroom. É, mas a gente tem que saber diferenciar as coisas pra que não misturem, é o que a Gabi tá falando pra Porque gente. dentro de uma ball tem 3 tipos de categorias. Categorias estéticas, categorias de realidade. Se você é face, você é face. Se você tem um corpo, o body, você tem um corpo. O body é uma realidade. Se você é passarela, você é estética. Se você é best dressed, melhor look, você é estética. E tem as categorias dançadas, Old Way, New Way e Vogue Femme. Então as categorias são esses 3 tipos de categorias. Estéticas, de realidade e categorias dançadas. Então é uma cultura muito abrangente, muito ampla. Então numa ball às vezes são 10 categorias, 15 categorias na noite, né? E tem um júri ali estruturado, que geralmente são pessoas mothers, fathers, pessoas que já têm título dentro da cultura. Já A cultura, constroem, a né, cultura da também cultura. é Já tem uma vivência dentro do próprio movimento. Já constrói dentro da cultura. Existe uma hierarquia. As pessoas que chegaram primeiro são respeitadas, as pessoas que têm mais tempo são respeitadas, e não é à toa, é porque elas construíram um caminho, um legado. Perfeito. Como a Luana Muniz dizia, né? Perfeito. Existe a construção do legado. É. Ou você tem legado, ou você não tem legado. E na Ballroom é sobre construir legado. Qual o seu nome na pista? Quem é você? Há quanto tempo você tá aqui, sabe? Se você falar em qualquer canto dessa Lapa, Luana Muniz, todo mundo vai saber quem é. Por quê? Porque ela deixou um legado. Tá vivo. Exatamente. Sim, sim, Até sim, sim. hoje. Agora, meninas, me contem. Eu quero saber agora um pouco da história individual até a gente chegar como vocês conheceram a Ballroom. Entendeu? Vamos começar primeiro pela Andrômeda, depois a gente vai pra Gabi e a gente finaliza com as Irmãs Brasil, porque eu também quero saber sobre o desfile do São Paulo Fashion Week. Sim, babado. Tá? Por favor. Momento icônico. Então, meu nome é Andrômeda, Eu sei. sou uma travesti, artista visual, Femme Queen 007 do Rio de Janeiro. Tenho 25 anos, vim de São Gonçalo, nascida lá na favela do Coió. Todo um processo, vindo de uma família retinta. Meu pai era DJ de baile funk. E minha mãe trabalhava numa loja do bairro. Minha mãe ia muito pro baile, conheceu meu pai no baile. E eu sou fruto dessa relação, depois eles se casaram, depois terminaram. Cresci com minha mãe, né? Desde os 5 anos, somos só eu e minha mãe. E a minha família, que minha avó teve muito filho, né? História do Brasil. Uma avó retinta que teve 9 filhos, 13. Minha bisavó teve 12, minha avó teve 9, minha mãe teve eu. Né? Essa é a história do Brasil. Já vimos o índice. Enfim, e aí cresci em São Gonçalo até pouco tempo atrás, eu morava do outro lado, né? Na Ballroom a gente subdivide as cenas Rio e cena SGL. Então eu vivi muito tempo do lado de lá da ponte, na cena SGL. Né? São Gonçalo, Niterói, até que eu consegui, enfim, consegui vir para o Rio de Janeiro depois de uma oportunidade de bolsa na UFRJ. Atravessei a ponte, mas até eu chegar na UFRJ foi todo um processo. Né? Eu vim dessa família, como qualquer família preta desse Brasil, uma família muito religiosa. No caso da minha família, era uma família evangélica. Então eu sou uma travesti que cresceu na igreja, né? Rodeada de louvor, igreja pentecostal, Assembleia de Deus, da favela do Coió, Assembleia de Deus, aquela coisa assim, universal, como a universal, né? Mas eu não demonizo também, eu sinto que a igreja, eu tenho carinho porque eu sinto que a igreja foi meu primeiro espaço de arte, porque eu sinto que vindo de São Gonçalo isso sempre foi muito negado. A quem é de São Gonçalo a arte é negada. Existem territórios no Rio de Janeiro que a arte é negada, que tudo que a gente tem é fazer arte dentro do território. E a arte que a gente fazia no território estava dentro da igreja também, né? Enfim, então eu vivi muito esse contexto de estar naquele espaço do oculto, naquele espaço do mistério, né? Dentro da igreja, até que eu entendi que eu precisava sair de lá. E a oportunidade de sair desse contexto familiar foi à universidade. Com 17 anos eu acabo a escola e entro para a UF para estudar letras, literatura. Me formo, sou uma travesti formada em letras, literatura. Peguei esse diploma e aí o do mestrado eu não peguei, né? É um processo que eu venho entendendo. Eu senti que a partir do momento
onde eu saí daquela igreja e vim embora e eu entrei naquela faculdade, eu sabia que eu ia ter que sair dali mais cedo ou mais tarde. Porque aquilo ali também não me contemplava, aquilo ali era a minha urgência. O que eu preciso fazer da minha vida hoje? O que eu preciso fazer é sair daqui, é pensar a possibilidade. Qual é a possibilidade mais próxima que eu tenho? Faculdade. Fiz. Então, assim como eu saí da igreja, depois eu precisei sair da faculdade, né? E aí, com 25 anos, eu decidi que eu não vou me formar no mestrado, consigo cumprir todas as disciplinas da FJ, literatura, mas eu sinto que a travesti ela vai deixando de caber. A transição ela vai acontecendo e a instituição vai ficando pequena. É como se essa sala toda fosse comprimindo e eu fosse ficando aqui. E aí, nesse processo de entender que eu não pertenço a esse espaço, é onde eu me mudo para o Rio de Janeiro, é onde eu conheço a Ballroom, é onde eu me caso com uma outra travesti, que é a Vitória. Então é onde essa história toda começa a mudar, né? Eu começo a transicionar dentro da faculdade, então eu entro ainda com o privilégio de estar entrando num espaço institucional sem uma imagem de travesti, sem uma imagem que agride, então eu entrei com uma imagem muito mais confortável na universidade. Muito mais aceita. Muito mais aceita, uma imagem muito mais aceita. E quanto mais eu transicionava, mais aquilo ia ficando pequeno. Mas é isso, né? Travesti também é pensar estabilidade, é pensar possibilidade. E eu fui entendendo que a Ballroom seria o espaço onde eu poderia me reentender. Assim como eu fui transicionando caminhando, assim como eu fui transicionando na runway, na face, no best dressed, na pista, eu também fui entendendo que aquilo também era reescrever a minha história. Eu entendi que eu estava sonhando o sonho de uma pessoa que já está enterrada. Eu comecei a entender isso. Gente, eu estou sonhando o sonho de quem? Sabe? É como se eu tivesse enterrado o cadáver e tivesse continuado com o sonho desse cadáver. E aí eu falei, não vou sonhar o sonho de um cadáver. Eu vou sonhar o sonho de quem está viva. É porque a gente é sucumbida pelo gênero. Exato. A gente é sucumbida pelo gênero não só pela sociedade civil e também pela sociedade familiar. Porque pela família não entender a identidade de gênero, a gente é apontado até mesmo por eles. Então, automaticamente, que a gente não se sente confortável no ambiente, a gente foge para um ambiente que acolhe a gente de forma familiar. Não de laço sanguíneo, mas sim de laço afetivo. Foi onde você encontrou a Bal. Sim, então, a minha história ela é muito única, porque eu sou uma travesti que transiciona ao mesmo tempo em que conhece a Ballroom. Então eu sou uma travesti que toda a minha tecnologia de travestilidade é Ballroom. Existe muito mistério ancestral, mas a minha tecnologia é Ballroom. O meu salto, até o meu cabelo é Ballroom. Eu sou uma travesti que transicionou ali naquele lugar. Então eu sinto que pra mim a estética, a visualidade, tudo faz muito parte da minha transição. E é isso, eu conheço a Bal nesse momento, onde eu também me caso com uma outra travesti que já tinha 1 ano e meio de terapia hormonal. Então era uma travesti que já estava em outro processo. E em outra fase desse processo, que é onde eu tô hoje. Hoje eu já tenho 2 anos de terapia hormonal, de transição. Então, eu sinto que a minha história é muito única. Que eu sou uma travesti que, primeiro, conseguiu entrar num espaço institucional da academia e sair dele. Sou uma travesti que é casada com outra travesti e uma travesti que transiciona na Ballroom, em categorias estéticas. Então, eu sinto que a minha história, ela também é uma história da Ball. É a história do baile, porque se não fosse a Ballroom, a Andrômeda nem existiria. Eu recebi esse nome me foi dado quando eu fiz parte de uma house, de uma casa na cultura, que foi a Casa de Cosmos, onde eu precisava de um nome. E pra mim, naquele momento da transição, precisar de um nome era também olhar pra mim. Eu preciso de um nome, e agora? E agora? Então, a Ballroom foi esse momento de não me fazer precisar procurar no mundo coisas que não iam me fazer bem. E coisas que você não era. Coisas que eu não era. A Ballroom, nada mais que nada menos, foi um lugar que você reencontrou o que você realmente era. É isso. Porque pela família não entender o que é identidade de gênero, a gente era apontada por eles e pela sociedade. E isso sucumbiu o que realmente a gente queria ser. E a Ballroom foi o seu reencontro. É por isso que hoje você é essa mulher maravilhosa que é. Belíssima, essa travesti assim. Face, best dressed. Enfim, eu sinto Fashion que killer. Fashion killer, realness, runway. Eu sinto que a minha história é um pouco essa história do Brasil, né? Vinda de uma família retinta e sendo a única pessoa branca, né? De uma família retinta. Então, é uma vivência muito única, porque ao mesmo tempo onde eu sou privilegiada pelos códigos da minha branquitude, por ter vindo de uma família preta, retinta, por ter crescido com essas referências, minhas referências de feminilidade não eram mulheres brancas, Sim. eram mulheres pretas. Então tem muitas coisas dentro do universo onde eu faço parte que nem me cabem.
E que eu fico, enfim, nesse conflito, né? E nesse Então, desconforto, nesse desconforto, né? enfim, Eu mas- também sinto esse mesmo desconforto. Só pelo fato da gente ser branca e ter uma passabilidade a mais. A gente não quer ter a passabilidade a mais, e sim a passabilidade que o mesmo tem, que todos têm que ter igual. Sabe? Né? Porque a gente não quer ser melhor que ninguém. Nossa. Eu sou melhor na pista. Isso eu garanto. Ah, mas na pista a gente sempre. Na porque- pista eu sou a melhor. Não, na pista a gente. Eu gosto de. Eu costumo dizer que na pista nós não somos amigas e sim concorrentes. Então na pista a gente tem que ser sempre a melhor. Era isso que eu precisava falar sobre ballroom. A gente tava falando que ballroom, uma bebidinha, um negocinho. A gente tava falando sobre como ballroom é um espaço de acolhimento e é uma comunidade, é uma cultura de acolhimento. Também é um espaço de concorrência. É um espaço onde você encontra a sua disputa. Sim. É onde você se provoca. Aham. Onde eu fui transicionando. Você se eu falei, desafia. "Que outra trava tem que eu tô olhando pra ela e eu não tô vendo aqui? O que eu preciso fazer pra me botar do lado daquela travesti e tá ali belíssima ao mesmo ponto?" Então, a ballroom é esse espaço de provocação. Então, eu sinto que, como eu não tenho uma transição, eu não tenho uma travestilidade fora da ballroom. Eu nunca fui uma travesti que não esteve na ballroom. Então, tem muitas vivências da travestilidade que também não chegam pra mim, mas que de algum modo parece que a ballroom tem uma herança ancestral e parece que tudo chega aqui. E quanto mais eu transiciono dentro daquele espaço, é como se eu fosse recebendo cargas ancestrais. Outras travestis velhas que já se foram, que caminharam no mesmo caminho que eu. E parece que tudo isso vai chegando. Então, eu sinto que eu sou fruto de tudo isso. Andrômeda é o fruto de tudo isso. De todo um processo de vivência com famílias pretas. Fruto de um baile. E hoje que tem frutos no baile, né? Eu vim, a minha história, meu pai era DJ de baile, e hoje eu sou uma figura dos bailes da cena carioca do Rio de Janeiro. Em uma família preta, e hoje eu faço parte de uma família preta, então é um reencontro, só que no meu molde. É como tá na minha infância, só que na minha realidade. Da no meu forma que corpo. você se sente bem. É isso. Da forma que você se reencontrou. Passada. Ai, gente, que maravilha! Eu queria agradecer a Ana Bia. Ana Bia! Ana Bia. Eu gostaria de agradecer a Ana Bia Delivery pelos maravilhosos salgados que você mandou hoje pra gente do nosso querido podcast. Um Delivery grande babado. beijo, Ana Bia! Ana Bia acabou com tudo. Acabou com tudo! Ela mandou um salgadinho fresquinho, os salgados dela são maravilhosos. Não deixem de pedir os salgados da Ana Bia, hein, meus ouvintes? Vamos ajudar o próximo, que Deus abençoe a gente. Tô de cara com a Ana Bia. Tô de cara com a Ana Bia Delivery, hein? Nada. Produção, tem algo pra beber a não ser a bebida alcoólica? Refri. Não sei. Tudo bem. Eu que tenho unha grande, eu faço logo um furinho. Então, é isso. Eu sinto que a minha história é essa história. Eu sinto que por muito tempo eu sonhei um sonho que não era meu, como toda travesti. E hoje é isso. Eu sou essa pessoa que tem a visualidade como a frente da transição. Então, uma artista visual, uma performer, uma femme queen face. Enfim, tudo que a visualidade, eu sinto que é isso. A minha travestilidade e a visualidade não se descolam. E você, para além disso tudo, você é uma travesti que traz um empoderamento para outras travestis. Você entende? Porque a gente sabe o quanto é complexo você ser empoderada dentro de uma sociedade que sucumbe à nossa categoria, né? E a gente, como mulheres empoderadas, nós empoderamos outras mulheres, porque mulheres unidas jamais serão vencidas. E não é porque nós somos travestis que nós não somos mulheres, não somos mulheres, né? E eu acho isso, assim, magnífico, né? Porque a sua transição e o seu reconhecimento de escolha foi dentro da Ballroom, Em comunidade. né? Não, já atrás da comunidade, mas você se reencontrou dentro da Ballroom, né? E isso é magnífico. E agora eu quero escutar você, Gabi maravilhosa. Essa grande representatividade dentro desse podcast. Essa travesti negra maravilhosa, com passabilidade, que traz toda uma cultura pra nós. Passabilidade. Que passe é essa, madrinha? Ah. Não ganhei esse passe, gente. Fiquei sem o passe. Enfim, vamos lá, né? A Gabriela de Barbosa, ela é como pra mim se fosse um espírito. Um espírito muito forte, que ela nasce pra me proteger. E como uma divindade também, que é algo que eu tô ali ao favor, ao pró. Que eu desço, me ajoelho, abaixo minha cabeça e falo, gata, o que queres ser? O que és? Sabe? Me reveles, me diga. Ela é toda essa construção que eu venho fazendo a partir do momento que eu nasci.
Porque eu sinto que quando eu nasci dentro de uma clínica de aborto em Botafogo, que minha mãe chega, que ela me adota, que ela faz todo esse roubo, me pega, tudo isso já começa, essa narrativa travesti, tudo isso já começa esse filme travesti. Porque é o que eu sempre digo pra minha irmã sempre, a gente não vive uma vida, a gente vive uma trama, a gente vive um filme, um drama, sabe? Tudo na nossa realidade é algo que é elevado, assim, 100 vezes mais ao ponto assim, de ser fictício. De eu te contar e você falar assim, cara, vou escrever um filme. Porque foi fictício, sabe? Foi babado, porque são realidades assim, que chegam no nosso corpo num nível que ninguém nesse mundo tá pronto e espera. Mas a gente é obrigada a receber isso, porque isso também faz parte da gente, sabe? Isso é algo que vem da nossa construção, sabe? E essa Gabriela de Barbosa pequena é essa criança viada mesmo, sabe? Essa criança que vem lá do extremo oeste, que eu sempre digo, que é a zona oeste do Rio de Janeiro, mas quando você passa de Campo Grande e logo eu que venho de Santa Cruz, eu já trago como extremo, porque são 2 horas de trem, 1 hora e pouco de ônibus, 1 hora de carro, então tipo assim, você passa desse lugar de horas, então chega no lugar do extremo, do exausto, do cansativo, então eu trago o extremo oeste como esse lugar que eu venho, que é o meu refúgio, durante muito tempo, sabe? O tempo que eu tive para construir o eu e o ser. Sabe? E eu vou construindo esse ser dentro da Zona Oeste, dentro desse espaço que a arte, como a Camila trouxe, não chega, não acessa. Você não conhece o corpo artístico, para além do corpo da televisão, o corpo que você assiste. Essa é a sua perspectiva de um corpo artístico. Esse é o mais próximo da arte que a gente chega. E quando a gente fala de um corpo que vem da Zona Oeste se tornar um corpo artístico, é falar sobre um processo que a gente tem que começar desde quando a gente nasce. Porque não é algo que a gente tem ali no bairro, sabe? É algo que eu vou acordar e vou no teatro. Mentira. Eu fui no teatro depois de 18 anos. A teórica, ela é muito fácil. Sabe? Eu fui acessar esses espaços artísticos, espaços de você poder ver a arte, entender, contemplar tudo isso, sabe? A partir do tempo que eu descentralizei o meu corpo, tirei meu corpo da Zona Oeste e vim pro centro da cidade e falar, ei, o que tem ali? Sabe? Porque é tão longe que a gente se fecha numa bolha Zona Oeste, onde todo mundo vive a mesma realidade, vive o mesmo ciclo, vive as mesmas coisas, que você olha para a vida de um e para a vida de outro e, tipo, tudo é a mesma coisa. E eu sempre olhei para esse mesmo e falei, não sou igual. Não é nem um lugar de não servir, era um lugar de só não ser. Não me representa. Sabe? Pra mim ainda falta muito. Sabe um vestidinho assim, rodado com flores? Uma coisa assim, bem singela que eu falei. Pra mim ainda falta muito. Eu usaria uma coisa cravejada de brilho. Sabe? Sempre tive esse lugar muito além do que a minha realidade trazia, me trazia. E isso me assustava também. Me colocava num lugar onde parecia até que eu era burra, que eu não sabia. Você se sentia diminuída por não encontrar o seu lugar e não saber aonde era o seu lugar. Porque eu nunca tive essa referência artística, esse corpo artístico, que eu vou olhar e vou falar assim, sim, daí que eu chego, que é quando eu chego na minha primeira prova, sabe, que minha irmã me chamou pra ir no chocar o risco, vou ser muito sincera. Entendeu? Que eu falei, irmã, foi pro show da origem. mas eu falei, irmã, quero ir numa bola com você, que ela já tinha ido. E ela falou, ai, todo mundo que eu chamo. Calma aí, gente. A Cá que trouxe esse A Guaraná. Cá, sim. Ah, A que trouxe a sim, nossa querida. Querida Aqui Champer. chegou aqui com a Bia. Ela mesma. Enfim, ela falou, irmã, fui pra ball. Eu falei, tá, eu não sabia que esse universo existia aqui, tão próximo, sabe? Eu já acompanhava a cena ballroom de outras cidades, de outros lugares do mundo, mas aqui no Rio eu ainda não tinha acessado esse lugar pra mim. O quanto isso era palpável. Pra mim ainda era uma realidade muito distante, sabe? Porque isso é vendido mesmo pra gente que não acessa a arte. O quanto as coisas são distantes. Sendo que as coisas são mais próximas até do que a gente imagina. Sendo que por a gente não ter acesso, isso fica distante, sabe? E ela falou, Mona, ela me ligou assim, 8 da noite. Passava o último trem, 8h30. Sabe? Meia hora pra ir no bom. Ela falou, gata, você tem que pegar esse trem, entendeu? Pra gente chegar no centro da cidade. E a sorte que eu já tava me arrumando pra uma festa. E eu falei, tá, mano, então o rolê vai ser esse. E eu fui lá, assim, 15 minutos, babá. E ainda tive que correr, entendeu? Dentro da linha do trem. Porque a minha casa era longe da estação, foi um corre babado.
E eu chego lá e me deparo com vários corpos travestis, uma travestilidade outra, uma travestilidade onde que não vem da cisgeneridade, porque é essa travestilidade que é me imposta nos anões, sabe? Essa travestilidade é onde o corpo cisgênero é o mais próximo. O corpo da amapoa é onde eu tenho que chegar. É a meta, é o processo, é o objetivo É o topo. final, sabe? Sabe o topo da pirâmide? Sim, Você quero vai chegar ali. escalando e chega no corpo da amapoa, sabe? Mas sendo que quando eu chego numa ballroom, e ainda era uma ball mainstream, como as meninas já explicaram, é um nível mais elevado, um nível internacional. E tipo, tinha vários outros corpos travestis de uma forma artística, se representando. Esse corpo sendo produtora, a Malandra, a Hell Ball, sabe? Hell Ball de Janeiro. A americana, a Vitória caminhando em running com Best Dress, sabe? São corpos Nossa, eu que... carreguei nesse dia. Nossa, a Vitória Igual. mesmo, voltando a esse dia em específico, foi uma pessoa que eu virei pra minha irmã e falei assim, quem é ela? Sabe? Porque era um lugar que a minha travestilidade tinha que chegar no mínimo. Ela, aquele corpo que eu vi na minha primeira volta. Porque o que o meu corpo acessava era o padrão, era aonde que ia chegar, sendo que o meu corpo além de saber que nunca iria chegar nesse lugar, de se passar enquanto uma amapoa, posso me quebrar todinha, posso botar prótese, posso botar a fazer rosto, não vai chegar, ainda vou ser esse corpo absurdo, ainda vou ser essa beleza absurda, aonde passa do limite, aonde passa do ponto cisgênero, sabe? Isso assusta, e tá tudo bem também, sabe? É, porque o corpo cisgênero, né, que são as mulheres cis, nascida, mulheres cis, vamos dizer assim, elas são muito mais aceitas. E a travesti, ela já perde um ponto por ser travesti. O segundo ponto, ela já... Eu digo um ponto porque isso é frase de Luana Muniz. A travesti já perde um ponto por ser travesti. E o segundo ponto, ela já perde pela imagem que ela apresenta à sociedade. Entendeu? Então a sociedade nunca vai querer implantar a gente dentro da sociedade normativa como nós não fizemos, como a gente não fizesse parte dela. Mas a gente faz parte dela porque nós pagamos nossos impostos, independente da imagem que a gente apresenta. Por isso que cultuam, né, a cultura do medo da travesti. Quem tem medo de travesti? Para a sociedade cisgênero é interessante manter o medo como algo. É, porque o medo da travesti veio da década de 70, quando a AIDS veio à tona, e não era nem AIDS, era câncer gay, porque nem os físicos, cientistas e estudiosos sabiam como que era, como que aquele vírus ele se comportava. Então, as travestis usaram daquilo como uma arma a favor delas. Então, automaticamente que elas sofriam represálias nas esquinas, na década de 60, na década de 70 e essas outras décadas atrás, elas se cortavam para que a sociedade não prendesse ela. Eu digo a sociedade porque o sistema, os gêneros, a população, todos estão dentro da sociedade. Sim, entendeu? Aquele repórter que fazia aquelas perguntas na rua. Operação Na Tarântula. época, né? Operação Tarântula. Entrevistava a pessoa. O que você acha que tem que fazer Entrevista pra travesti? ator. Aí a Sim. pessoa falava, tem que matar. Tem que matar, tem que prender, tem que amarrar, tem que fazer isso. Então era uma autodefesa. E eu super compreendo. Até mesmo hoje, no século XXI, nas atualizações que nós temos, a gente ainda sofre represália, não por palavras na oratória, mas sim com um simples olhar. Porque só conhece o preconceito quem sofre o preconceito. E a travesti, ela sofre preconceito 24 horas. A gente sofre preconceito até da gente. Sim. Você entende? Tá dentro da comunidade. Então a gente conhece o preconceito. Esse lugar também do preconceito foi um lugar que eu acessei muito cedo dentro da nós, porque como é uma bolha tão fechada, então a maioria cisgênera, a maioria sobressai, né? Vamos ser muito sinceros. Quem tem mais cabeça que ganha o jogo. Sim. Então todo mundo tem que seguir esse padrão. Então, ser lá dentro, sempre ser esse corpo onde não esteve no padrão, acabou também se tornando um lugar comum para mim. Que eu também acabei entendendo que eu não iria chegar. Naquele padrão. Esse lugar assim, que, irmão, esse padrão aí é seu. Não, esse padrão você. Esse padrão você implantou. Sabe? Não é meu. Não sou eu. Né? Vamos dizer assim, exatamente. Vira você. Sabe? Esse padrão não é meu. E eu, então, tipo assim, não quero chegar. Sabe? Então, quando eu acesso o centro, descentralizo o meu corpo e tudo mais, eu entendo que esse lugar do preconceito também muda. Porque agora eu sofro preconceito de pessoas onde tem estudo, pessoas onde tem toda uma academia também para se legitimar. Toda uma formação. Entende? Porque o preconceito antes trago para o meu corpo era um preconceito onde
as pessoas sem informação também. Tem todo esse lugar. Não, porque, vou te falar uma coisa, e é uma coisa bem forte. O preconceito é um estrupo, entendeu? E quem sofre o dano nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Sabe? Eu não sei dizer quando foi a minha primeira transfobia, porque eu acredito que isso foi assim, com 10 anos, sem nem eu entender O que era o preconceito? o que era isso. Nossa, minha O que era a represália? E eu tive que lidar com isso, lidar com essa energia, minha mãe lidar com essa energia, que também era uma pessoa branca, pra quem não sabe. E pra ela, tipo assim, era um lugar que se a gente fosse na rua junto a comprar alguma coisa, a minha mãe não podia andar atrás de mim. Porque ela percebia todo esse olhar da minha traseira. Esse olhar que as pessoas têm por detrás das minhas Sim. costas. Porque na frente tem toda uma imagem também que amedronta. Toda uma imagem que as pessoas não querem acessar. Sabe? Tanto pelo medo quanto o lugar assim, fica você aí. Porque eu já fiz o meu. Porque eu sinto também que essa generalidade está tão confortável no lugar que eles chegaram, Sim. que eles não estão dispostos a entender um outro corpo. Sim. Sabe? Porque, mano, é tão simples. Sabe? Eu não tô falando que eu quero ser igual a você, não tô falando que eu só quero que você me Só respeite. estou falando que eu sou outro corpo e que eu estou aqui. Isso, e que você me Sabe? respeite. É só. Porque se todo mundo entendesse o que era respeito, não existiam É tão todos esses básico, termos. Entende? Pra essa generalidade é tão básica, porque essa generalidade não sai do básico. Não, Sabe? eles estão totalmente Então, atrasados. quando eu chego aqui no centro, eu também começo a receber um outro tipo de preconceito. Um preconceito institucional, sabe? Onde tem toda essa legitimação, todo esse lugar de se legitimar enquanto um corpo que vem de uma instituição, um corpo que já moveu mil coisas, sendo que, bom, nós somos uma travesti preta, retinta, que vem da Zona Oeste. Eu não vou me legitimar falando sobre a moda da Gucci, a moda da Prada, de grife, de alta moda que vem de Paris. Vou falar da minha realidade. O que mais? E do que mais eu posso falar? Se não da minha realidade, sabe? Por que eu vou vender um lugar tão fictício se eu tenho toda uma realness acontecendo aqui agora também, sabe? Então eu também me deparo com esse lugar de perguntas, esse lugar da filosofia também, do eu. O eu. Quem é o eu do agora? Quem é o eu Balduno? Quem é o eu que se conecta? O eu, Gabriela. Quem sou eu, essa entidade, Gabriela de Barbosa, que não existia? Era a Gabriela Trans. Gabi. Gabriela sabe? Trans. A Gabriela Trans. Por isso que eu começo essa fala trazendo que a Gabriela de Barbosa, ela é sim uma divindade. Eu me ajoelho, peço permissão para chegar, para falar. Toma o seu lugar no mundo, sabe? Ocupa. Porque ninguém pode ocupar, só você. E são lugares que não tem como ser ocupado, sabe? É esse lugar de você encontrar os lugares que não tem como ser ocupado. Pode contar essa Como história. até essa branquitude, essa legitimação não pode se colocar no meu lugar. Não podem, porque eles não têm essa história, esse lugar, sabe, da travestilidade preta, da ancestralidade preta, sabe, desse lugar da transvestilidade preta, sabe? E nem muito menos a voz de fala para falar sobre uma travesti preta. Exatamente. Porque só pode falar a vivência de uma travesti preta e sobre os preconceitos Assim. que uma travesti preta sofre, não que as brancas não sofram. Não sofram. Entendeu? Mas cada um fala pelo preconceito que sofre. Porque quando a gente se denomina travesti, tem os preconceitos travesti, tem os preconceitos raciais também. Sim. E tem coisas que envolvem um, envolvem outro, porque nós estamos... E chegando Tudo é uma e chegando no mistura. dominador comum, Exatamente. tudo é preconceito. Tudo é preconceito, gente. E chega assim, tudo é uma mistura também, Sim. sabe? Vem o racismo junto com a transfobia junto com o racismo. É um lugar que não tinha nem as travestis brancas também não, sabe? Porque Eu costumo... sofre a transfobia, que vem até de um lugar de racismo, às vezes. Não, Tipo, não, porque... tu fica- Ó, a transfobia... Gênero, volta! A transfobia, a homofobia, tudo isso é nada mais que nada menos que um racismo estruturado. Entendeu? Então, transfobia e homofobia não existe. O que existe é o racismo, independente do que seja. Entendeu? As pessoas que botaram... Cisgênero, você é atacado. Exato. De todas as formas. Se você tá com uma sandália de uma cor e outra de outra, você é atacado. Se você tá com o cabelo metade de uma cor, metade de outra, você é atacado. Todo mundo De que se todas as afasta formas, da você é pirâmide atacado. Da branquitude cisgênera, Você é atacado. Se você performa a feminilidade, então, boa Sabe? sorte. É. Boa sorte. Se você ocupa algum espaço da mulheridade em algum lugar, boa Coitada. sorte. Aí dizem que a gente não pode ocupar. Sabe? Né? Enfim, e eu venho com o meu corpo se encontrando com todas essas coisas, com todos esses embates. Que também eu vejo que me torna o eu,
sabe, que me constrói. Porque também não só são embates que ficam ali, porque eu sinto que o corpo de uma mulher trans, vamos ser muito sincera, o corpo de uma mulher trans, ele fica em alguns embates, sabe? Enquanto Vários. o corpo travesti, ele não precisa ficar em embates, sabe? Tá Eu pego precisando, esse né? embate, entendo esse embate e falo, tá, é isso pro meu corpo, mano. Também o que não for, também foda-se, porque também não dou conta também de suprir a porra da expectativa inteira. Não, suprir as pautas da necessidade que eles Não implantaram. dou conta. Não dá. Não A dou sociedade é conta. muito Me hipócrita. desculpa essa generalidade, não dou conta. Não, não precisa nem pedir desculpa, Não porque precisa. cada qual na Não, sua. pra mim. Não dou conta. Agora, vamos partir aqui para nossas queridíssimas irmãs do Brasil. Me contem um pouquinho da história de vocês e finalizem para mim contando sobre o desfile no São Paulo Fashion Week, que eu fiquei muito curiosa. Não só eu, como nossos queridos ouvintes que estão vendo, que irão ver a gente no nosso querido podcast. Estejam preparados. Até chegar ali naquela noite do Fashion Week é muita história, porque essa dupla vem desde a barriga. Né? Somos gêmeas univitelinas. Então conta pra geradas gente. na mesma placenta, né? E a gente nasceu numa cidade do interior de São Paulo, muito rural, muito católica. Uma cidade muito pequena, chamada Amparo. Né? Que a gente apelidou de Desamparo. Eu e a minha irmã, a gente prefere chamar de Desamparo. A gente acha que cabe mais. Desamparo, acho que é mais Nome mais legítimo. legítimo. É mais, no- não, é mais legítimo. Como eu adaptei o extremo oeste. Sim, exatamente. O extremo oeste é o nosso Desamparo. A gente vem da zona rural dessa cidade, a gente nasceu numa família muito tradicional de peões de rodeio. Pra quem não sabe, palhaço de rodeio, salva-vida de rodeio. Então meu pai com os meus tios, eles tinham uma trupe de palhaços de rodeio chamada Irmãos Brasil. Então eles se pintavam como palhaços e faziam um trabalho ali na arena de fazer um malabares entre uma montaria e outra e cuidar da vida do peão que estava montando o boi naquela noite. Então meu pai tinha uma trupe de palhaçaria arcaica de rodeio. E a gente foi criada nesse sertão muito machista, na cultura do macho, feita pelo E macho. para o macho triunfar. Sim. Então, Gente, vamos dar um oizinho ali rapidinho pro nosso Instagram. Estamos ao vivo. E hoje a gente tá gravando aqui o podcast. Tô de cara com o casarão de Luana Muniz, com as meninas da BAL. então, chega. Boa noite. Então a gente vem desse local, dessa cultura muito machista, né? Mas também o rodeio já tinha todo uma indumentária, né? Tipo assim, as roupas do rodeio, aqueles homens vestindo aquela calça jeans apertada, aquela bota, aquele chapéu, aquelas calças de couro, com franjas feitas a partir do couro do Todo um preparamento. animal. Aquilo tudo já era fashion, já era moda. Sim. E aí existia esse paralelo. Enquanto meu pai era palhaço de rodeio, a nossa mãe era rainha de bateria da cidade. Bom. Então, as Irmãs do Brasil, elas nascem desse lugar dúbio, do Essa rodeio fricção, né? e do carnaval. Da Entre essas miscigenação. entre essas Exatamente. duas visualidades, essas duas estéticas, né? Que, Tanto na, rodeio que quanto carnaval. é o que faz a gente encontrar a nossa travestilidade. Então a gente foge de Desamparo, dessa cidade, né, arcaica. Durante anos a gente Exato. bola um plano de fuga e a gente já se percebia de alguma maneira não cabendo naquele espaço também. E a minha mãe foi essa pessoa que dava a fatídica notícia, então ela sempre falava pra gente: vocês têm que ir embora daqui, vocês têm que ir embora de Amparo, vocês não cabem aqui, vocês são artistas, vocês têm que ir pro palco, vai embora daqui. O jeito da minha mãe amar a gente era olhar pra gente e falar: vai embora daqui, vocês têm que ir embora Era a saída daqui. que ela Vocês são tinha pra maiores falar. do que Ela queria que a gente Vocês são saísse. mais, vocês são muito para além desse Sim, lugar. A minha mãe ela é uma mulher cis, biológica, mas ela tem um espírito, como se ela tivesse um espírito travesti. Se ela entrar por essa porta aqui agora, você vai achar que ela é travesti. Você vai parar por 2 segundos assim e falar: é uma travesti? Ela tem uma passabilidade de travesti, como se isso energia, uma uma energia. energia. Então ela foi minha primeira referência de feminilidade. Ela também me tratava no feminino desde criança, não entendia, eu era só uma criança. E isso já era uma questão no casamento também. Ela sempre me tratava no feminino. Já era uma questão pro meu pai também. Que queria que eu montasse em boi, que eu montasse em gado. E eu tinha muito medo de animal, então eu não conseguia montar. Minha mãe foi quem me matriculou na primeira escola de teatro da cidade, foi quem me botou na primeira turma de balé, Foi quem me ensinou a sambar. me ensinou a sambar. E a maneira dela de dizer que eu era travesti, porque ela não tinha uma referência, ela nunca tinha vivido
convivido com uma mulher trans, com uma travesti, ela não tinha uma referência. Só que a maneira dela de dizer que eu era diferente era falar, foge daqui, vai construir a sua história com a sua irmã longe, porque vocês são potentes, vocês têm que estar numa cidade grande, vocês têm que fazer uma faculdade, vocês têm que buscar além, até o dia que ela leva a gente até o terreiro de Umbanda. Porque a família do meu pai era toda católica e a família do lado da minha mãe era toda da Umbanda. E ela leva nós duas até o terreiro de Umbanda, onde a minha avó trabalhava. Só que na hora de passar com os guias, eles falam, não. As duas têm que passar com aquele ali, que era o guia maior da casa. Aí a gente vai passar com ele até que ele toca na nossa cabeça e ele fala que a gente é filhas de Oxalá. Que a nossa história não seria construída ali naquele território. Que o nosso reinado não é de amparo, que o nosso rodeio era outro. Que a nossa montaria não era bem aquela do meu pai. Ele não fala rodeio, ele falou montaria. E eu me arrepio toda vocês contando essa história. A montaria de vocês não é essa, a montaria de vocês é outra coisa. E aí quando a gente bola um plano de fundo... Esse não é o lugar de vocês. O lugar de vocês é um lugar muito maior. Né? Só que esse lugar maior também chega com todo medo, né? De sair de uma Porque cidade... tudo que é novo Exato. dá medo. Tudo que é novo assusta. Do mesmo jeito que a gente não sabia que era travesti, a gente não tinha esse percebimento, então nós somos duas crianças trans, sem saber, criadas numa família de peão de rodeio, com uma mãe que era rainha de bateria, sem saber que éramos trans. Então a gente vivia esse lugar das crianças viadas, de ser objetificada, sexualizada, afeminada, mas sem saber que era travesti. Então porque em Amparo se nutria essa cultura do medo da travesti. Estereótipo. Então você não fala com travesti, você não olha pra travesti. É o estereótipo que já vem trazendo de outras décadas. Exato. Que travesti é isso, travesti é aquilo, travesti não presta, travesti mata. No rodeio tinha isso, não se fala com travesti, não olha pra travesti. Porque travesti mata, travesti rouba, travesti, enfim. É foco de tudo que não presta, Exato. como dizem a sociedade. Então a gente nasceu em Amparo e cresceu com essa cultura. Então quando a gente foge de Amparo, sai de Desamparo, e eu venho estudar na universidade pública, e a Vini vai estudar teatro no conservatório. Então eu venho para a universidade pública, esse lugar que supostamente tem que ser esse lugar da expansão das ideias, né? A universidade, esse lugar para se pensar a pluralidade, universalizar. A Vini vai para o conservatório, esse lugar que conserva as ideias. Então a gente começa a viver esse conflito. Deus está na universidade estudando dança e ela no conservatório estudando teatro. Até o momento que ela termina a formação dela no conservatório e vem ao meu encontro no Rio de Janeiro. E aí quando ela chega no Rio de Janeiro é quando nasce de fato as Irmãs Brasil. Que é quando a gente pega o nome de família dos Irmãos Brasil e transformam. Vamos retificar esse nome. Porque a gente tem que ter um nome enquanto dupla, e qual é o nosso nome enquanto dupla? Ficou essa questão na cabeça, qual é o nosso nome? Eu olho pra ela e falo, Irmãs Brasil, nós somos as Irmãs Brasil. Seríamos daquela trupe de palhaços se ainda tivesse mas não estamos mais, e nossa montaria é a moda, é o teatro, é a performance, nosso rodeio é travesti. E aí a gente conhece a ballroom. E aí a gente começa a frequentar as balls, e dentro da ball a gente começa a encontrar outras mulheres trans, outras drag queens, e começa a acessar elas, e elas começam a dizer, como assim vocês ainda não estão em transição, vocês são travestis? Começa pra ontem. Só que eu nem sabia que existia uma tecnologia que eu poderia chegar na farmácia e falar minha feminilidade débito. Eu nem sabia que isso era possível. Eu nem sabia que eu poderia um dia usar uma tecnologia hormonal feita pro corpo de uma mulher cis, né? Porque a gente usa uma tecnologia que ainda é feita pro corpo de uma mulher cis. A gente ainda não tem um hormônio específico para o nosso corpo, né, feito para o corpo de pessoas trans. A gente ainda usa uma tecnologia cisgênera. Então eu não sabia que eu poderia ir até uma farmácia e eu poderia alterar geneticamente o meu corpo para ele não produzir mais testosterona e produzir estradiol feminilidade. Então é através dessas femme queens, através da cultura ballroom, através dessa tecnologia travesti preta, que eu começo a acessar a possibilidade de transicionar o meu corpo. De se perceber travesti no mundo. E aí é quando a gente chega na nossa cena, para quem não sabe, a Ballroom no Rio de Janeiro, ela nasceu em 2015. E aí quando começa a cena Ballroom no Rio de Janeiro, fundada pela Pioneer House, Kick House da África Azul, só existia uma femme queen chamada Macaila Sabino, que é a Legendary Overall Mother da House of Império, que é a Macaila Sabino, a Queen of Brasil. Então quando a gente chega na nossa cena, a única travesti
Femme Queen da cena era a Makayla, Weila. que foi a pessoa pra quem eu olhei pela primeira vez quando eu cheguei numa ball. E eu falei, gente, tem alguma coisa nessa Mona que é sobre mim. E ela. Alguma coisa nessa pessoa que eu me identifico. Exato. A mesma sensação que eu tive quando eu olhei pra E Vitória na minha ela, primeira e ela já foto. tratou a gente como travesti. No feminino? Igual. Sim. Ela sempre me tratou no feminino, a Makayla. Ela sempre me tratou a gente no feminino. E aí eu não entendia também, eu ficava meio perdida no início. Porque eu olhava pro corpo dela e eu via que tinha alguma coisa nela que era sobre mim. Eu não conseguia saber o que era. Ao mesmo tempo existia a Olandra, que é a nossa irmã também. Existia a Milá. Então, duas Lua Legendaries, tanto a Legendary Overall Princess Walandra Kazu e a Legendary Milá, Do Território da do Maré. Território da Maré. Então, as nossas irmãs travestis pretas também estavam nessa fase de se perceber travesti. Então, era Milá, Walandra, Vini e Vitória paradas na ball, olhando uma pra cara da outra, Vendo a Makayla. vendo a Makayla, até que a gente começou a entender que nós éramos travestis também. E aí foi quando surgiu a segunda geração de travestis da Ballroom Rio. Mas era muito difícil, tipo, transicionar na vida, ter essa coragem de transicionar na vida. Então a gente moveu muito a nossa transição dentro do nosso processo artístico, né? Quando a gente começou a fazer uma escola livre de artes da Maré, que a gente se formou como artistas visuais, a gente teve que entregar uma peça de formação. E aí essa peça a gente criou uma primeira peça juntas de performance. E foi dentro dessa peça que eu comecei a administrar os hormônios. Antes de entrar para viver a peça, que era uma peça que tocava em questões de gênero, a gente começou a aplicar os hormônios de fato e começou a transicionar dentro de um processo criativo. Porque na vida já era muito punk. Então era a nossa desculpa. Vamos transicionar na arte para conseguir assumir isso na vida. Em algum momento, O papel. na vida a gente já Exato, vai e foi estar. aí que o nosso trabalho se tornou um trabalho de arte e vida. Então, quem são, A junção. Quem são as Irmãs Brasil no trabalho, na performance? Quem são as Irmãs Brasil na vida? Não tem essa separação. É o tempo todo esse realness, A gente faz essa um trabalho, realidade. a gente faz um trabalho que é arte e vida, não está descolado da nossa realidade. Não. Por isso que a gente fala que não é romântico, porque o nosso trabalho não está descolado da nossa realidade. Eu estou esperando um ponto de ônibus, meu trabalho está acontecendo. Porque o meu trabalho é sobre presença. E o que a minha presença pode disparar e tensionar. Se for numa padaria comprar um pão, meu trabalho está acontecendo. E uma presença dispara muita coisa, tensiona muita coisa. O nosso corpo presente num espaço já move muita coisa, já faz tremer muita coisa. Ser uma travesti, imagina, uma travesti já sofre transfobia. Aí você olha uma travesti gêmea, já é toda uma carga de fetiche, de sexualização, de várias coisas. Então tem esse fetiche em torno das gêmeas. E aí junta com o fetiche de ser travesti. Sim. E aí junta com o fetiche de ser duas branquelas, Sim. altas. Junta com o fetiche de ser duas artistas. Então é tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Quando a gente anda na rua, Sim. a gente brinca. Hoje em É dia a hindu. gente brinca que somos as reis gêmeas. Porque com a transição também cada uma construiu um espaço muito singular. Teve o A papel. maneira como o hormônio age no meu corpo, a maneira como o hormônio age no corpo Sim. dela. Sim. Então a gente se percebeu deixando de ser gêmeas. E também muito por conta da cultura ballroom, né? Dentro da cultura ballroom existe uma palavra chamada kant. O que significa kant? Kant, na tradução literal, seria buceta. Mas... Ou gato. Ou Gatinho. Ou gatinho. Não, Ou cat. cat. Kant. Cat Kant. Kant. Mas Kant é uma sigla dentro da cultura ballroom que significa C, carisma. U, uniqueness, você ser única. N, de nerve, de você ter uma audácia, você ter um nerve. E T, de talento. Então Kant, carisma, uniqueness, nerve and talent. E o Peraí, RuPaul Val, apropriou. Que This is RuPaul not RuPaul. apropriou. Não é RuPaul da Ballroom. Mas que vem desse local de você ter o seu cante, você ter a sua energia. Então a Darla tem o cante dela, a Mirella tem o cante Dela. a Toda Lana travesti tem tem o seu cante cante. dela. Toda pessoa tem o seu cante é a sua energia Sua magia. única, a sua magia, que só você Sua tem. marca. E que é algo singular, que é algo único. E eu só pude acessar a minha singularidade quando eu comecei a transicionar dentro dos hormônios, porque E foi justamente essa singularidade que nos levou ao São Paulo Fashion Week. sim, esse desfile. A esse desfile icônico. Esse desfile maravilhoso que foi. Gold Strap foi pra Para marca todas Gold as Strap. pessoas, né, é o nosso sonho. Então, quando a gente chega na Ballroom e a gente começa a desfilar, eu nunca pensei que eu pudesse ser essa pessoa que Imagina, da desfila roça, e que Seleção do acessa gado, e ser que modelo. acessa a Semana de Moda Internacional. Então, tipo assim, quando duas gatas da Ballroom
que constrói essa tecnologia travesti do walk, da passarela, chegam e conseguem acessar o mercado de trabalho da moda e são contratadas para fazer a São Paulo Fashion Week, é como um ciclo na nossa vida, sabe? É como um sonho, é como um filme na nossa vida. Lembra eu e a Vini lá em Amparo, na nossa casa, no corredor de casa, colocando um lençol na minha cabeça e desfilando pelo corredor, sabe? Então, essas gatas que saíram do sertão de Amparo, do sítio, do rodeio, acessaram a São Paulo Fashion Week. E não à toa, no nosso desfile, a passarela era de areia, o que é muito forte também, porque a gente veio do rodeio. E o rodeio é areia, o chão do rodeio é areia. Então foi muito forte quando a gente foi para São Paulo Fashion Week da Bootstrap, e a gente encontrou a nossa passarela e viu que a passarela era feita de areia. Sim, e eles chamaram a gente justamente por a gente ter uma realidade tag team. O que seria tag team? Tag team dentro da cultura ballroom é alguém que caminha em dupla e consegue caminhar em dupla de forma sincronizada. Então eu digo que eu sou tag team da Vitória desde a barriga. A gente já nasceu juntas, a gente já nasceu dividindo muita coisa. Então a gente é tag team realness, tag team realidade. É um time, a gente já é dupla. A Vitória foi a minha primeira house, tipo, eu falo Kiki dela Kiki. Tipo, a minha primeira house foi Vitória, porque desde a barriga. Sempre foi uma pela outra. Juntas. Então a gente vem descobrir o salto no Rio de Janeiro juntas. Quando a gente compra o primeiro saltinho de brechó e a gente começa a caminhar no salto e a falar, nossa, não, mas a gente tem um trote, a gente tem uma pisada diferente. A gente tem alguma coisa, e isso pode se tornar expressivo, isso pode se tornar um trabalho de performance, um trabalho de passarela. Descobrir o nosso trote que nos levou a São Paulo Fashion Week. E também não é romântico, é esse lugar podre da indústria da moda, que nos captura, que não nos paga e que captura o nosso talento. Então a gente é colocada lá, enquanto duas travestis legendary walk. Nem todo mundo entende o que isso significa, mas pra gente significa muita coisa. Muita coisa. Então eles têm o privilégio de colocarem duas legendaries walk dentro do desfile. Lendas que caminham no desfile deles para estar dentro da São Paulo Fashion Week, num sistema que nos captura. E falando sobre lendas, eu queria deixar um recadinho aqui para as pessoas que falam que eu quero ser Luana Muniz. Ninguém nunca vai ser Luana Muniz. Eu nada mais que nada menos que estudei Luana a minha vida inteira e os meus gestos e conotações e falas vêm da minha grande inspiração, que é ela. E eu sou nada mais que nada menos que uma grande semente e herdeira do legado deixado por ela. Então eu não quero que vocês me conotem como eu quisesse ser Luana Muniz, porque eu não sou e ninguém nunca será Luana Muniz, porque Luana Muniz é única. Eu sou Darla, filha de Luana, que dou continuidade a um projeto social existente há 44 anos na Lapa, e hoje nós estamos aqui reunidas para falar sobre as culturas, sobre as houses, sobre o acolhimento, sobre o respeito e sobre as vivências do que é ser travesti e do que é identidade de gênero dentro da conotação travesti. Não, né? E para além de você também, sabe? Tipo, todas nós somos uma semente da Luana, sabe? Sim. A gente ocupa a Lapa, assim, a Bauru. Quando eu conheci a Bauru, foi um lugar que eu tive que me conectar com a Lapa também, porque a Bauru ocorre aqui, a gente, tipo assim, de 7 dias, 4, 5, a gente tá na Lapa, a gente se encontra nos arcos. E não tem como se encontrar nos arcos e não se falar de Luana Muniz. Não olhar pro meu corpo, olhar pro corpo da Vitória, olhar pro seu corpo, olhar pro corpo de qualquer uma travesti que tá aqui nessa sala e não falar nessa Lapa e não falar de Luana Muniz. Então não é um lugar só da Darla. Então eu também me vejo, me reconheço nesse glamour, me vejo, sabe, nesse corpo da Luana Muniz, esse corpo performático, esse corpo artístico, esse corpo ballroom, sabe, esse corpo ballroom. Desse ballroom, Luana já dava aula pra muitas. E para a estética também, o corpo que se conecta. Eu falo isso, eu só falei isso agora porque eu estou sendo muito julgada na internet pelas pessoas acharem que eu quero ser a madrinha Luana Muniz ou querer ocupar um espaço que era dela, entendeu? Eu nunca quis ser Luana Muniz. Eu nada mais que nada menos que eu, desde os meus 6 anos de idade, estudo Luana minha vida inteira. E eu não quis estar neste papel que eu estou hoje. Este papel me foi deixado por ela. E eu nada mais que nada menos vou fazer muito bem feito como ela mesma fazia, porque eu sou filha de Luana.
Amiga, e vão falar isso porque nunca tomaram um continho contigo. Exatamente! Sabe? Agora, meninos, me falem uma coisa. Qual é a inspiração de vocês? Forte, da São muitas Forte. referências. Então me falem algumas. Algumas. Enfim, eu tenho minha mãe, cisgênera, biológica, que eu cresci a vida inteira, não cheio. Tenho minha mãe, não cisgênera, não biológica, minha mãe Mauro, Dominique, Marcelina, a primeira fêmea fez do Rio de Janeiro. Dominique Dark, retinta Legendary da cultura do Rio de Janeiro, e a principal referência. Tem umas referências lá de fora, Gisele Extravaganza, Lola Gorgeous Gucci, Giselle, tenho referências Ballroom, e é isso. O local da referência não é óbvio, sabe? Pra gente sempre foi árduo, pra gente olhar pro lado e ver um corpo que a gente pudesse se reconhecer, que a gente pudesse se projetar. Então foi dentro da companhia de teatro de rua na minha cidade natal que eu comecei a conhecer algumas referências, mas aí eu chego em Disciples, aí eu chego tipo assim na vanguarda do teatro, aí eu encontro Luana, que já era uma atriz que já batalhava para sobreviver como atriz e não ter só a pista como uma possibilidade, mas ser legitimada nesse local como atriz. Então eu vou estudar as mais pesadas, as travestis nudes mais pesadas da época e também referências reais próximas, né? A minha irmã, que nasceu comigo, a minha mãe, também, que é uma referência de mulheridade, de feminilidade próxima. E também pensar aquilo que eu quero ser daqui 5, 10 anos. Onde Sim, eu falo isso porque pra mim, pode parecer um pouco egoísta falar quem é a sua referência, eu mesma. Não sei. Porque no final das contas foi isso, eu nunca tive nem a possibilidade de conseguir olhar pra buscar, porque eu não me conhecia. Então eu precisei ser a minha primeira referência. Com certeza. Porque se eu não tivesse conseguido olhar pra mim, saído fora de mim, fora do meu corpo e virado o meu rosto pra mim, talvez nem eu tivesse me reconhecido. Então a primeira referência sou eu mesma, me descobrindo, me percebendo travesti diariamente. E aí depois disso eu começo a olhar pro lado. Aí tem minha irmã, aí eu volto e vejo a Andréia, minha mãe, quando eu olho pra Vini, eu vejo minha mãe. Começa por aí, eu olho pra ela e parece que é o espírito da minha mãe do meu lado. Porque a Vini é muito parecida com a minha mãe. E eu sou mais parecida com o meu pai, nitidamente, assim. É energia. E aí eu começo a perceber outras referências. Lá do lado tem as minhas irmãs, tem a Gabi, tem a Andrômeda, tem a Ká, tem a Macaila, tem a Olambra, tem a Juliette, que não é uma travesti, mas é um corpo não binário preto, que é a minha mãe na cultura ballroom. Então as minhas referências começam. Tem o King, que é um transmasculino preto retinto que vive com a gente diariamente. Tá por aqui. Tá por aqui. Deve estar tirando um soninho. Então, tipo assim, as minhas referências, elas são próximas de mim. Então, eu não tenho esse lugar romântico das referências que estão os ícones. A Britney Spears. Não, O ícone sou eu. as minhas referências são sempre muito familiares e próximas de mim. E só essas referências já dão conta do que eu preciso enxergar, entende? Então, eu me apego muito a isso, as referências que estão do meu lado, assim, referências palpáveis, coisas que eu também. consigo tocar concretamente, assim, sabe? Além, sabe, eu lembro até hoje o dia que a gente chegou no Rio de Janeiro, juntas pela primeira vez, de ônibus, sabendo que a gente ia morar aqui, ia ter que construir um legado, e a gente desce na rodoviária no Novo Rio e tem um lambe Muito forte. num viaduto, e era uma foto das irmãs Passarelli, que eram duas irmãs que vieram de Rio Bonito, que também eram gêmeas, que também estavam dentro da universidade, batalhando, que também já faziam trabalhos com moda no Pra quem Rio não de Janeiro. sabe, Matheusa Passarelli Simões Vieira foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro. Então é uma travesti que foi brutalmente assassinada aqui na nossa cidade. E eu e a Vini ver esse lambe de duas irmãs gêmeas, que elas são gêmeas, a Matheusa e a Sabine. Gabi Passarelli, Sabine Passarelli. Então a gente vê esse lambe das duas irmãs gêmeas também. E elas estão com uma blusinha do Brasil, bordada à mão, sabe? Aquilo foi muito impactante, eu falei, nossa, E elas estão em frente ao canhão de guerra do exército. Elas estão paradas na frente de um tanque de guerra do exército. Duas irmãs gêmeas pretas de Rio Bonito. E aí eu falei, nossa, Vitória, elas trabalham com moda, tipo, elas são artistas visuais, O elas sobrenome delas é Passarelli. tipo, elas colocaram a foto delas numa parede, tipo assim, a gente também pode fazer isso, a gente também pode ser artista, a gente também pode trabalhar com moda, por que não? A gente também pode, sei lá, estar em ocupar outros Espaços. também. Né? Sim. E aí eu começo a encontrar com meninas que já estavam
batalhando para uma realidade para além da prostituição. E eu começo a fincar isso como um lugar para mim, que eu precisava encontrar um espaço de segurança que era além da pista. Mas eu também sinto a pista todo dia colada em mim, todo dia a pista tá, ó... Batendo na porta, sim, porque sim, isso sim. É ancestralidade, E, né? olha, eu ficaria aqui a noite toda escutando a história de vocês, porque quanto mais vocês falam, mais é curioso da gente querer ouvir. E ver, ou viver, vamos dizer assim. Agora eu quero que vocês me contem, ou melhor, quero que vocês me falem sobre o projeto da Runway no Casarão. Sim. Qual é a experiência que está sendo para vocês? E fale pra gente um pouco mais sobre a oficina Face, da Runway, que a gente começou ontem. As referências de Gabriela de Barbosa. Enfim, as minhas referências é o que eu sempre trago, o meu lugar de ser Labela Mata também. É um lugar que a gente vem de um extremo oeste onde nada é referente. Mas tudo que você vê também é uma referência, sabe? Do lixo ao luxo que você pode transformar aquilo. Então, tipo, a minha referência, ela vem muito de um lugar onde eu projeto o meu corpo, sabe? Onde eu me vejo. Quais são os requisitos, quais são as categorias, quais são as coisas que o meu corpo pode. Tudo isso vira uma referência para mim, sabe? Porque é muito difícil enxergar um corpo onde nunca viu nada igual, nunca parecido, e entender o que é o a mais ainda disso, qual é o plus disso, sabe? Então eu acabo me pegando nesse lugar de me conectar com as pessoas próximas de mim e ver que isso é uma referência, sabe? A minha irmã usa puma, meu irmão usa latex, a minha irmã usa vermelho. Tudo isso, você usa branco, é uma referência, sabe? Tudo que eu vejo é uma referência, sabe? Tudo que é palpável pra mim. Tudo que às vezes não é palpável, que eu tenho que falar, caralho, vou me fuder pra construir. Porque, tipo, eu nunca vi, sabe? Tudo isso acaba sendo referência. Porque eu acabo tomando como referência o lugar de coisas que eu vejo. Sabe, eu vejo lá a madrinha Luana Muniz com um cordão, com um brinco belíssimo, eu falo, bah, esse brinco. Eu olho a moda da historial com cabelo fero, eu falo, com este cabelo. A travesti vai pegando, Sabe, né? eu Sim. olho aquele Inspirações. vestido, eu falo, com este vestido, sabe? Nunca é algo concreto, é algo que sempre está em construção, sabe? Coisas como se fosse um jogo que se monta, sabe? Vai se montando. Essa referência. E esse Sempre é vai se montando. o desafio também, né? Do impossível, de você materializar o impossível. É porque isso nem chega. O Aham. impossível para um corpo travesti, gente, é o hoje. É o agora. É o agora. A gente aqui fazendo esse podcast é impossível. Isso é impossível. Porque moramos no Brasil, somos 5 travestis numa mesa, conversando sobre as nossas vidas. Isso é impossível. Sabe? Quantos travestis hoje perderam essa oportunidade de estar falando sobre a sua vida? Sabe? Então, tipo, isso já é um lugar de referência pra mim, sabe? De realizar Já é um o lugar possível. de eu me olhar e falar assim, mona, Eu estou aqui. Eu existo. sabe? Eu estou A aqui. Lamadrina tá na minha frente, a Lamadrina tá na minha frente. Isso é uma referência, Não sabe? sei. Olhar pra todo mundo que tá ao meu redor, olhar pra tudo, sabe? Olhar pra cidade, olhar pro meu bairro, olhar para as coisas que eu construo. Tudo isso é uma referência, sabe? E aí, o projeto no Casarão surge dessa necessidade. Então, a gente, como eu falei, né, sendo a segunda geração, eu ia vir de travesti da nossa cena, depois outra geração que chegou também e que está revolucionando muita coisa, que é a Gabi, Andrômeda, K, Luxury, Baby Lua, enfim, somos muitas. Hoje em dia já somos muitas travestis na cultura ballroom, mas ainda assim a gente sentiu uma carência. A gente se olha no baile, mas a gente não enxerga travestis que vivem outras realidades para além das nossas. Só realidades artísticas, né, como a Gabi falou. Então a gente, o ano passado, a Holanda estava nessa necessidade de construir algo com o Casarão concretamente. Porque a gente sempre conheceu o legado da Luana Muniz, né, como a Gabi falou, a gente está sempre aqui na Lapa, sempre escuta falar sobre a Luana Muniz, mas a gente sentia essa necessidade de estar concretamente perto desse legado. Sabe? Quem foi Luana? Aonde estão as meninas? Quem é a Darla? Quem é a Mirella? Como elas vivem? O Casarão está vivo até hoje? Quantas pessoas moram lá? Quantas travestis moram no Casarão? Então, começou essa especulação. Como eu posso contribuir para esse legado Para esse legado continuar existindo. Então, Espaço. começou- Como eu vou usufruir Porque desse também espaço? É entender que não é uma responsabilidade só de vocês que vivem aqui no Casarão, sabe? Eu sou um corpo travesti que me vejo e me revejo também nesse corpo da Luana Muniz, então também é uma responsabilidade minha levar esse nome, sabe? É uma responsabilidade minha levar o que é isso, o que é Luana Muniz, porque no fato
não é nem só um nome, sabe? É toda uma representatividade. Porque De uma quando história. você fala o nome, você vê uma figura. Você não consegue falar o nome sem imaginar essa figura. Sim. Que a Luana era, sabe? Não é só um nome. Então, como eu também posso contribuir para levar isso, sabe? Para continuar carregando isso, sabe? E se a Ballroom nasceu das travestis, então onde estão nossas irmãs? Começou desse questionamento, onde estão? Não é possível que seja só a gente, tem que existir Não, mais. outras. E aonde elas estão? E aí chegamos no casarão de Luana Muniz, que foi quando a gente consegue, né, vir aqui e começar a construir essa relação com você, com a Mirella, uma relação de muito respeito, de muita confiança, e a gente começou a pensar em devolver tudo isso que a gente vive, toda essa realidade que a gente está há 5 anos, 6 anos, aprendendo dentro do salão de baile, como a gente devolve isso nas mãos das pessoas que precisam de fato tocar isso, sabe? Então, qual é a urgência? Qual é o corpo que tem que estar na cultura? Qual é o corpo que tem que estar na pista de baile, mas ainda não está ali? Por que não está ali? Então a gente começa a construir esse projeto de trazer as oficinas Ballroom para o casarão de Luana Muniz. E ainda não dá pra dimensionar esse impacto que é o que vai ser. O que vai ser a cultura partir Ballroom desse daqui encontro, 5 anos, sabe? quando todas as meninas aqui do casarão tiverem contato com a tecnologia ancestral da Ballroom. Quando elas pisarem numa ball. O que vai quando ser, elas o que vai ser a Ballroom daqui 5 anos quando a Michelle souber servir uma runway, um Sim. desfile dentro da Sim. ball? O que vai ser a categoria Face daqui 5 anos quando várias travestis do casarão aprenderem a servir o rosto dentro do baile? Então, o nosso objetivo aqui é esse, é transmitir essa tecnologia ancestral, que é das traviarcas, que nasceu do corpo da travesti, fazer essa tecnologia chegar ao corpo da travesti. Porque é isso, né? Tipo assim, eu lembro muito de uma frase que me impacta muito, né? Tipo assim, travesti é travesti. Travesti não é artista. Travesti é travesti. Travesti não é artista. Travesti não é bagunça. Entendeu? Travesti não é bagunça, gay não é bagunça, mulher não é bagunça, ninguém é bagunça. Inclusive, eu quero deixar para os nossos queridos ouvintes aqui agora o QR Code do Restaura. O Restaure é o QR Code onde a gente recebe todas as doações. Pode ser 5, 10, 15, 1 centavo, R$1.000, 2.000, 10.000. Para a gente continuar as reformas do casarão e modificar ainda mais a sala 1 milhão. do nosso podcast. 1 milhão. Inclusive, Big Brother não vale 3 milhões? tá valendo quase 4,5 agora. Passada. Inclusive, eu queria deixar um recado pra nossa querida Jojo Todinho, que pediu pra entrar na live com a gente com a Inês Brasil e falou que iria ajudar essa casa. E hoje eu, como a representante dessa casa, cobro você, Jojo Todinho, da sua ajuda. Se coloca! Por favor, hein? Se manifeste. Manifesta! Agora vai ter que soltar o anjo. Vai ter que soltar o anjo. Agora, pra gente finalizar, eu quero que vocês me digam. Eu vou passar a palavra pra cada uma de vocês. E primeiramente, a casa, Casarão de Luana Muniz, as travesti prostitutas desta casa e deste bairro. Escutem. Entendeu? Estamos aqui para falar para vocês que a casa está sempre de portas abertas para vocês. E inclusive, eu tenho para falar para vocês que para além da aula que nós estamos fazendo da Runway, esta casa está aberta para vocês fazerem rodas de conversa, oficina, dar aula, entendeu? Fazer uma bal, uma mini bal, e que vocês fazem parte dessa casa, como nós também fazemos parte da bal. A fé. Entendeu? Porque a união travesti é a única coisa que leva a gente ao sucesso. E a gente evoluída, ninguém para a gente. Tá? Inclusive, a gente vai estar separando algumas imagens da primeira oficina de runway que aconteceu ontem aqui no Casarão. Então vai aparecer para vocês aí umas imagens de como tá rolando as oficinas Ballroom aqui no Casarão. Prestem atenção, reconheçam as pessoas, percebam quem são essas corpos que estão desfilando, qual é a história que esse corpo tem para contar. Reconheçam qual é esse caminhar. Vai aparecer aí para vocês as imagens. Estamos muito felizes, muito honradas de poder transmitir essa tecnologia aqui pro Casarão. Porque pra gente é mais do que esse lugar de ensinar. Toda vez que eu tô aqui sendo professora, eu e a Vini estamos aqui nesse lugar de sermos
professoras de algo, a gente está aprendendo muito mais do que ensinando. Não, professoras e alunas. Exatamente. Porque não é porque vocês são Professoras e professores que alunas. vocês também não vão aprender. Então, todas as vezes que eu entro aqui no Casarão, eu venho com o objetivo de ensinar, de transmitir e volto para casa aprendendo muito mais ainda sobre mim, muito mais sobre a Ballroom. Então, às vezes, você vai aprender o que é a Ballroom também fora da Ballroom. Quando você estiver num espaço que é, de fato, um espaço de matraviar. Quando você vai olhar para cada parede dessa casa e você vai falar, existiu uma travesti que um dia pensou em acolher outras travestis. E isso pra mim é Ballroom. Igual a gente falou lá no começo, a famosa empatia pelo próximo, né? Porque Ballroom também, pra gente, é um sentimento, é como um feeling de família, como um feeling de proteção. Então pra gente também é um sentimento de se acolher, sabe? De se apoiar, de fortalecer a caminhada de uma outra irmã, né? E as oficinas seguem abertas, vai ser um ciclo enorme. Tem mais oficinas de face, tem oficinas de upcycle, com Passarela, né? Tem mais na próxima terça-feira aulas de runway, de passarela comigo com Vitória. E a AK, Labela Máfia, também vai dar uma oficina sobre commentator, sobre mic de uma ball. Então, Que é essa pessoa que carrega a bola no gogó. no microfone. Meninas, eu estou pra falar pra vocês que eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. E agora a gente vai passar pro quiz. Passa. E logo após o quiz, nós passamos pros presentinhos do podcast e finalizamos com a pergunta bafão. Não sei. Nossa, essa Tá? pergunta bafão. Vamos começar o quiz? Vamos! O que mais importa atualmente? Travesti viva. Money, dinheiro. Transição. O que vocês esperam ansiosamente? O momento em que nós seremos a maioria. Dinheiro, acho que é uma urgência. Dinheiro é uma urgência. Eu acho que o nosso corpo, quando se faz política, sabe? O nosso corpo ser política pública. Isso tudo voltar para o nosso corpo. Dinheiro. Tá? Lugares, cargos, Lugares, remunerações. Visibilidade. Uma travesti, ministra da cultura. Posições. Uma travesti, sabe, ocupando lugares. Uma presidenta sabe? Não é travesti. lugar de receber 2 mil hoje, é o lugar de receber 2 mil, 5 mil todo mês. É porque essa visibilidade, se ela não quando eu falo dinheiro, é num lugar muito concreto. Sim. Porque não adianta a gente alcançar a visibilidade, alcançar um posto lugar e nada disso voltar pra gente. Então, quando eu falo Exatamente. dinheiro, eu tô falando sobre esse retorno, sobre essa Sim. volta. Porque a gente faz muito pra fora, mas as coisas parecem que nunca voltam pra gente. É uma dívida impagável, né? Sim. Você só, não, na verdade, é uma dívida pagável. Você só paga. Vai pagando. Você nunca recebe de volta, você só paga. Você só paga. Qual foi a coisa mais importante que aconteceu em 2024? Em 2024, a gente tá nele, né? Acho que a coisa mais importante de 2024 foi conseguir permitir que a minha mãe, Dominique, fosse enterrada com dignidade. A coisa mais importante que aconteceu em 2024 foi conseguir fazer com que uma travesti que fez muito por mim também tivesse tudo por ela no último momento dela. E o que eu espero ansiosamente é a expectativa de vida. Enfim, o mais importante para mim em 2024 é ver nossos corpos acessando lugares onde a gente não acessou. Coisas que, não que a gente seja pela primeira vez, mas coisas que a gente vai lá e coloca o nosso pé. Uma travesti esteve aqui, sabe? Faz o lugar de estar no casarão, um lugar de ocupar museus históricos, um lugar de pegar esse lugar de branquitude mesmo e falar, gato, o lugar é seu, mas também é meu. Pra mim foi realizar a Verão Kickball, que foi a ball em homenagem a Dominique, minha filha e minha mãe ao mesmo tempo, que nos deixou esse ano, que é legendário da nossa cultura. Então a gente realizou essa ball em homenagem a ela, logo depois do falecimento dela, né? Um mês depois, que era a data de aniversário dela, a gente realizou a ball em homenagem a ela, se chamava Verão Kickball. E essa vai ser uma ball anual da cultura Ballroom. Então, aniversário dela. todo ano vai existir no aniversário dela a Verão Kickball. Sim. Que é um evento representativo onde a gente lembra. Memória e Memória. celebração de legado. Exatamente. O que vocês fazem para se divertir atualmente? Então, acho que como a gente é bolo, ou a gente está se divertindo na pista, ou a gente está se divertindo do lado de fora da pista, vendo a pista,
ou a gente tá entre a gente. Gente, eu sou velha. Ou eu tô com a minha família, Eu tô em casa. ou eu tô Na na nossa sala, sala. ou eu estou aqui. Pra mim, diversão é ballroom. Ballroom. Não tem como. Sabe? Tipo, se eu quero me divertir, eu vou pra ballroom. Não, Eu nem vou caminhar, sempre. vou- Às vezes, depois de uma bola ou antes também, assim, encontro com as minhas irmãs pra gente se comunicar sobre isso tudo, que é um lugar de muita diversão. A gente se diverte Gastar a muito. nossa onda. Gastar onda, Sim. né? Gastar. A gente saiu 1h, 2h, todas colocadas. Torta de sono, torta de outras coisas. Sabe? Torta de água, torta de farinha, Farinha. farinha de mandioca. Tortas de surf. Sabe? Esse lugar de estar com a minha família me diverte. Vocês colaboram com algum projeto social? Eu colaboro com o Casarão. É. Estou aqui colaborando com o Casarão Ana Muniz. Porque para mim, me colocar nesse lugar de me pôr na frente de um projeto social, onde eu falo sobre a sociedade, também é algo que me represente e me importe. Sabe? E estar aqui no Casarão da Ana Muniz, ocupando esse espaço, podendo ministrar uma aula, podendo receber também tudo isso, porque eu sempre trago para as meninas que isso para mim é um lugar ancestral. É como se eu tivesse uma igreja, um terreiro de macumba aqui. É um lugar que me energiza, que eu vou entrar, eu vou sair É um tema. impactada. É uma gente. gira. Às vezes nada aconteceu aqui, foi o mesmo dia. Mas eu vou sair impactada. Eu vou sair com o meu corpo cheio, com a minha alma cheia. E o nosso sabe? projeto social é se manter viva e manter as nossas vivas. Então o projeto social que eu colaboro é olhar para o meu irmão que precisa comer e falar. "Irmão, Você vai comer." precisa comer. É isso. Olhar para uma irmã que precisa pagar aluguel e falar, irmã, Você vai pagar seu aluguel. Sabe? Vai morar Pra- mais um Pra mês. gente o projeto Vai. social é esse, é salvar a vida uma da outra o tempo todo. É porque nós somos um projeto social. Exato. E eu A travesti, ela é um projeto Exato. social. Eu Ela sinto é isso, que esse a lugar. Ballroom, ela também é isso. A Ballroom não é uma instituição política, não é uma organização política. Não governamental. A gente não se caracteriza como um projeto social, mas somos 4 produtoras independentes. Então, muitas vezes, produzir uma ball é uma ação social. Claro. Fomentar um treino é uma ação social. Então, acho que ser Ballroom, fazer Ballroom É o nosso é a projeto nossa social. projeto social. É um projeto social, que eu acabei de falar. Nós somos um projeto social. Levar isso. E agora, meus ouvintes, nós vamos seguir para a pergunta bafão. Mesmo vocês, Vitória, Vini e Andrômeda, sendo travestis, como vocês três se sentem sendo brancas representando uma cultura negra? E Gabi, o que você acha disso? Eu primeiro? Não, primeiro elas. Pra mim, vem muito desse lugar do que é essa branquitude. Porque pra mim a branquitude, ela existe, é algo concreto, tipo, é algo que eu convivo desde quando eu sou pequena, a partir do momento que eu me percebo branca no mundo, filha de pais brancos. Então a cisgeneridade, pra mim, ela tá aliada à branquitude. Então o que me distancia desse espaço, quando eu me percebo dentro de uma cultura preta, é me perceber travesti. Então a minha travestilidade, ela não anula o fato de que eu sou branca. Mas ao mesmo tempo, essa minha branquitude é uma branquitude que pertence a um corpo trans, travesti, que se relaciona com uma cultura preta e que se percebeu trans dentro dessa cultura preta, travesti. Então, esse lugar de intersecção para mim, de conexão com as minhas irmãs, quando eu consigo aprender com uma travesti preta, olhando pro corpo dela, mesmo sendo branca, olhando pro corpo de outra travesti preta, e falar, eu sou isso, eu sou ela, eu sou essa travesti, eu sou uma travesti como ela. Então, quando eu consigo me projetar num corpo que é diferente do meu, por conta de uma cor de pele concreta socialmente, uma pessoa que tem a pele branca e uma pessoa que tem a pele retinta. Quando eu consigo, preta. Quando eu consigo olhar para uma pessoa preta e consigo me ver nessa pessoa, automaticamente eu faço esse giro em toda a minha história e percebo, eu sou branca, mas eu não sou esse lugar da branquitude, entende? Eu me distancio dessa branquitude por me reconhecer travesti, mas ao mesmo tempo eu não consigo fugir dessa branquitude que me pertence também, porque eu sempre vou ser branca, é a minha realidade, eu nasci branca, eu sou uma travesti branca, então eu sempre vou ser uma pessoa branca. Eu me sinto num local muito de responsabilidade, de uma carga sobre o meu ombro e de sempre um local de pedir licença também.
sempre pedi licença para adentrar uma categoria, sempre pedi licença para pisar numa bola, sempre pedi licença para contar quem eu sou, a minha história, assim, como eu cheguei até aqui, como eu sou uma sobrevivente, como as gatas que estão ali também são. Então, tipo assim, poder reconhecer a potência do corpo delas e entender que, mesmo sendo branca, eu sou um corpo socialmente emergente, por ser travesti, né, um corpo que é dissidente, não por ser retinta, preta, mas por ter uma história de vida, um percurso babado, porque você não é ballroom à toa. Se você é ballroom, você tem alguma urgência, você tem algum processo de abandono na sua vida, você tem algum processo de desconexão com uma rede de segurança que você tinha e que hoje você não tem mais. Então eu me percebo ballroom por ser um corpo emergente, mesmo sendo um corpo que carrega a branquitude, que ainda carrega traços da branquitude. Mas que foge da norma cisgênera. Mas que foge. Pra mim é esse lugar, eu sinto que até eu chegar na ballroom, eu sinto que a minha branquitude sempre foi um lugar que, ao mesmo tempo que me concedeu aberturas, também sempre foi uma abertura muito estreita. Porque a branquitude, ela é aliada à cisgeneridade, como a Vitória falou. Então, quando a pessoa é branca, mas ela não é cis, a branquitude, ela se frustra. E aí isso gera mais violência em cima do seu corpo. É como se você tivesse tudo para ser o produto perfeito e você veio com defeito. Então, eu sinto que... É como se você fosse um pote belíssimo sem dano. Então, eu sinto que a branquitude, pra travesti, ela concede alguns lugares que distanciam o nosso corpo branco de um corpo preto, que ainda é o corpo que mais morre. 80% das travestis que morrem no Brasil são pretas, não são brancas. Então distancia, mas falando de sobrevivência. Porque falando de vida, de trabalho, de sonho, de possibilidade de ser uma travesti branca ou não, eu sou uma travesti. E eu sinto que estar na ballroom é um local de... Não sei, eu sinto que as pessoas brancas estiveram na cultura desde o princípio. Né, uma cultura preta, trans, mas pessoas latinas, brancas ou não, brancas e não brancas, estiveram na cultura desde o princípio. Então eu sinto que é uma naturalidade também da ballroom expandir. A ballroom é uma linguagem fashion, é uma linguagem que expande. Então, com respeito, eu sinto que fazer parte de uma cultura preta é também encontrar a sua história. Por que uma pessoa branca tem que ficar sempre ali na história da branquitude, se vendo ali naquele caminho? Não, uma pessoa não pode se reencontrar em outra. Eu sou uma gata branca, mas a minha referência de vida é preta, é retinta. Então, a branquitude nunca foi cotidiano de casa. Então, pra eu estar no babão é como eu estivesse na sala da minha casa, só que com um monte de travesti. Então, eu sinto que é isso. Sermos brancas na cultura nos posiciona num lugar de entender. Não é toda bola que a gente vai caminhar, existem bolas que a gente vai falar qual é a urgência do meu corpo em caminhar aqui. Nenhuma, então a gente não vai caminhar. Existem bolas que têm recortes, bolas para pessoas pretas, bolas só para pessoas trans. E é parte da nossa responsabilidade entender qual é o nosso lugar No momento de pisar. enquanto pessoas brancas dentro de uma cultura preta. E o que a gente está ali, qual é a nossa contribuição enquanto pessoas brancas dentro de uma cultura preta. Porque é muito fácil o corpo branco entrar na ballroom e se munir daquele monte de tecnologia, virar um megazord e não fazer nada. Sim. E ficar se olhando no espelho, vendo o quanto ela é bonita, o quanto ela é boa e o quanto ela dança Vogue bem. Só que isso não é ballroom. Sim. Então quando a gente escolhe ser ballroom, a gente abdica. Eu poderia ser uma travesti branca muito mais privilegiada se eu não fosse ballroom. Eu poderia buscar minha passabilidade, entrar no mercado de trabalho e ponto. Buscar a sua passabilidade seletiva. É como né? um desvio, sabe? É como se a gente Faz isso aqui. tivesse, é como se a gente tivesse uma estrada pré-destinada para nossa vida quando a gente nasce branca. Quando a gente se descobre travesti, a gente entorta essa estrada. E quando a gente se descobre ballroom, então a gente desvia mais ainda disso. E tem um nerve em ser ballroom que parece que as pessoas brancas, cisgêneras, as instituições, elas esperam da gente uma empatia. Parece que elas esperam da gente, enquanto travestis brancas, um local de deixar a coisa embaixo do pano. Ai, você é como eu, então deixa a coisa aqui. E a gente, enquanto ballroom, a gente não tá nesse lugar. Então, é isso. Mas não comigo não. Enfim, pra mim, onde implica toda essa situação. Lógico, você ser um pouco cisgênero, branco, ocupando a ballroom, vamos ser muito sinceros, pra mim você só teve o privilégio de acessar e chegar nisso antes de várias outras pessoas pretas que não tiveram. Bom, sabe? Quando você é um corpo trans, que acessa essa comunidade que vem do corpo trans, pra mim você se conecta com outro lado da ancestralidade, que é o lado da transição.
que isso tem muito a agregar a qualquer corpo. A qualquer corpo. Um corpo LGBT, um corpo transmasculino, um corpo travesti, que é se conectar com a ancestralidade para entender quais são as possibilidades futuras, sabe? Porque eu vejo mesmo o meu marido convive comigo, lida comigo. E desde o processo que eu conheci ele até a pessoa que eu estou conhecendo hoje, já é uma outra pessoa só que por minimamente acessar a Balloon, sabe? E ser uma pessoa preta também, sabe? A sessão da Balloon e entender o quanto isso pode transformar e elevar o ser, sabe? Então, pra mim, isso, você ser uma pessoa branca na Balloon, primeiro, você tem que ter essa responsabilidade e cuidado com todos os corpos que estão envolvidos, independente do assunto, porque são muitas coisas e você tem que realmente estar ligado com muitas coisas. Pra, tipo, porque qualquer coisa pode te colocar no lugar da branquitude, sabe? Sendo que muitas vezes também tem esse lugar da trans, da pessoa trans, sabe? Da travestilidade, sabe? Esse lugar ancestral, do corpo trans, essa fúria. Que também eu, como corpo preto, tenho que identificar também, sabe? Porque, tipo, são coisas que vieram antes de mim, sabe? Que eu também não tenho o poder e o lugar de pegar isso, de legitimar, tirar isso, colocar num lugar inexistente, porque também é o que foi se construindo para que eu chegasse hoje, sabe? Então, quando a gente fala de uma branquitude cisgênera, acho trash, se coloquem nos seus lugares, se recomponham, respirem, tomem uma água. Quando a gente fala de corpos trans brancos dentro da Globo, fala acesse, respeitem e intentem. Sabe? O que é isso para o corpo de vocês. Entendam qual é a sua contribuição ali dentro, entendam qual é o seu lugar. Não só pra mim, é um lugar de entendimento no geral. Não entenda uma coisa, porque isso ainda é cisgênero. Entender uma coisa. Sabe? Uma travesti, uma pessoa trans, ela transiciona o tempo inteiro, a gente entende várias coisas. A gente desce aqui pra comprar um refrigerante já vai entender outra coisa. Nesse podcast eu já entendi muita coisa. Já entendi muita coisa. Então, tipo assim, se você é um corpo trans que se coloca nesse lugar da unidade, tipo, acessei esse lugar, eu não quero acessar outro, se reveja, sabe? Porque se readapta. De se rever. Até eu que sou uma travesti preta, sabe? A Vini trouxe que a Cristal Beija era uma pessoa retinta, mas, desculpa, não era uma pessoa retinta. Na nossa leitura brasileira também, sabe? Porque tem uma outra leitura americana, sabe? Mas era uma travesti preta, eu só olho para esses corpos brancos e falo, se revejam. Se revejam. Sabe? Se revejam, porque aí dentro desse lugar de se rever, você vai entender aonde você deve pisar, sabe? Aonde você não deve, o que você deve contribuir, o que você não deve. E não é nada fixo e consolidado, é tudo construído e tudo atualizado. Então eu entrei na Balloon sendo uma pessoa branca, com referenciais brancos. A partir do momento que eu me relaciono com uma cultura preta, minhas referências também começam a mudar. Sim. Então eu começo a olhar para o corpo preto e a perceber outras referências que eu nunca tive contato na minha vida. Então eu vou me educando, me politizando, me reeducando. Até eu desenvolver um letramento babado. Sim. Perfeito. Eu posso trazer até a nossa relação mesmo, sabe? A minha relação com as meninas, sabe? Eu sou uma pessoa preta, minha irmã e meu marido, que a gente convive com as meninas, que é de um lugar muito mais confortável, sabe? Minimamente, pelo corpo delas serem trans, sabe? Elas serem travestis, pessoas que já transicionaram a cabeça do mundo, que vai entender também que a branquitude não é esse ponto principal. O quanto essa genialidade entende, sabe? O quanto, tipo, se eu sou branca, não, a branca se utiliza disso. Pra tudo! E mais uma vez, meus ouvintes maravilhosos, meus queridos maravilhosos ouvintes que estão aí nos assistindo no nosso podcast Tô de Cara com o Casarão de Luana Muniz. Eu quero agradecer mais uma vez a Ana Bia Delivery pelos salgados de hoje do nosso podcast. Entendeu? A Bia é uma mulher guerreira que vem lutando há bastante tempo para dar visibilidade a essa empresa dela e hoje ela é uma das maiores empresas de salgado que fornece em toda a região norte e central do Rio de Janeiro. E agora a gente vai seguir para a Lâmpada Mágica, né? Que é nada mais que nada menos que vocês fazerem um pedido para o Casarão. Pode falar, meu filho. Porque ela faz na Zona Sul e Centro. Ana Bia Delivery faz entrega em todo o Rio de Janeiro. Zona Sul. E agora a gente vai passar para a Lâmpada Mágica, onde as meninas fazem um pedido para nós do Casarão de Luana Muniz. Eu começo.
Por favor, meu amor. É um pedido para o casarão, um Para o desejo casarão. para o casarão. Um desejo para o casarão. Eu vou esfregar essa lâmpada aí. Pode pegar essa lâmpada na mão, deixa a caixinha. Tá. E eu desejo pro casarão que não tenha apenas um casarão, que sejam vários, que sejam múltiplos. E que esses espaços sempre sejam esses espaços que podem reverberar essa história, esse legado travesti de um lugar onde eu vejo e me orgulho muito, sabe? Então é isso, eu desejo muita prosperidade, muita axé, muito ouro, entendeu? Ouro. Muitas coisas boas pra vocês, meninas, porque vocês merecem, sabe? Tipo, Merecemos. sabe, sustentar essa realidade, mano. É babado, sabe? Tá em busca dessa luta, sabe? De colocar o nosso nome travesti, esse corre travesti na pista, é babado, sabe? Então, assim, muita prosperidade, sabe? Para além de um calorão, 2, 3, 4, 5, 6, sabe? Múltiplos, não sei. Perfeito. Que é a próxima. Vai Pode desejar, amor. Então, a Gabi falou sobre 6 casarões, né? Que é um dos meus desejos também. Mas o meu desejo maior é que esse casarão, existe hoje existe pode existir 6, mas que esse nunca se desconecte daquilo que a Luana acreditava, sabe? Que esse único casarão que existe hoje, com o nome de Luana Muniz, nunca perca a essência do que a Luana foi e do que ela nos deixou e sempre deixará. Então, que todas as pessoas que passarem por aqui, que tiverem esse espaço de acolhimento para morar, para viver, ou qualquer pessoa que frequente o casarão, qualquer pessoa que passe da porta da rua para dentro, ou da porta de dentro para fora, nunca deixe a história da Luana morrer. E a história da Luana que está para muito além da Luana, que é a história de qualquer pessoa que entra nesse templo, que eu considero esse casarão um templo, toda pessoa que atravessa esse portal, que para mim é um portal mágico, que nunca deixe essa magia morrer. Esse é o meu maior desejo. Eu sinto que meu desejo pro casarão é que realmente o casarão nunca se desconecte da essência da Luana, que é o sonho. A travesti é o único lugar do mundo onde ainda se pode sonhar. E eu espero que o casarão nunca se esqueça disso. Que a travesti ainda é o lugar do sonho e nunca vai deixar de ser. Que a travesti precisa comer, que a travesti precisa de teto, mas que a travesti é base de tudo, se alimenta de sonho. Travesti sem sonho não é travesti. Então eu espero que o casarão nunca se desconecte do sonho que era a vida e a arte de Luana Muniz. Enquanto vestimento, enquanto atitude, enquanto trabalho, enquanto personalidade, enquanto espírito. E que o casarão nunca se desconecte disso. Porque eu sinto que isso é o fio que a Luana Muniz deixou no mundo. O fio da arte, o fio do sonho e o fio do glamour. Eu desejo pro casarão muito glamour. Tudo que envolve glamour. E é isso, a palavra é glamour. Eu desejo que qualquer criança trans nascendo hoje, qualquer travesti nascendo agora, qualquer travesti na rua, qualquer travesti passando por qualquer situação, qualquer pessoa trans, nunca esqueça o caminho de casa. Porque quando eu saí de casa, meu maior medo era esse, era esquecer o caminho de casa. Ou esquecer que a mim não é dado o direito de ter casa. Então, eu quero que isso continue sendo um direito, não só para mim, como entrar aqui, poder adentrar aqui a casa da Luana, a casa dessa moda e poder me sentir em casa. Então, quando eu entro aqui, eu me sinto em casa. E isso não é simples de sentir, de se conquistar. Então eu desejo que nenhuma pessoa trans, que nenhuma travesti que esteja passando por uma situação hoje esqueça o caminho de casa, sabe? Esqueça que ela pode ter casa e que ela também pode ser casa para alguém. E que a alma, o espírito e a força da Luana enquanto model nunca se perca. E que Luana vive em mim, vive em nós, vive em você. Sim, e claro. E que isso nunca vai morrer. Então eu desejo a abundância a essa casa. Eu desejo um manancial de águas que nunca se terminam. Eu desejo que essa casa seja uma fonte inesgotável, de afeto, de vida e de possibilidade mínima a qualquer pessoa trans. Perfeito, meus amores. Por quê? Porque o que é ser uma travesti?
Ser travesti é a busca infinita de formas e maneiras femininas. A maneira você aprende com as mulheres e com as grandes divas principalmente, né? E aqui estão elas, uma das maiores divas da Ballroom, Rio de Janeiro. E assim nós vamos encerrando o nosso podcast. Tô de cara com o casarão de Luana Muniz, com esse quarteto maravilhoso que são as meninas da Bal, que representam a Ballroom Rio, né? Que traz toda essa classe, toda essa house, né? E agora elas vão entregar os presentinhos dela para nós do podcast Tô de Cara com o casarão de Luana Muniz. No shade. Gag. A gente trouxe um presente que pra gente é um símbolo dentro da nossa história, dentro da cultura de onde a gente veio, que é um símbolo de força, de hipnotização, um símbolo de sensualidade, um símbolo de exuberância, um símbolo hipnótico, que é um animal, né? Especificamente o cavalo, que é um símbolo babado. E no caso desse cavalo, é um cospe. Então, assim, Com moedas! Nesse caminho da abundância, seguindo nesse caminho de uma fonte inesgotável, a gente gostaria de entregar esse unicórnio rosa, icônico, metálico, que a gente ganhou de presente, mas que agora mora no casarão. É um cofre para muitos anos de prosperidade. Olha que maravilhoso esse cavalinho! Maravilhoso! Enfim, eu trouxe como presente um GT para as meninas do casarão sempre Um entenderem Troféu, né, meu amor, que você aonde a trouxe? gente chega, sabe, no Grand Prize, sabe? Então, o Grand Prize tinha 44 anos de prazer também, sabe? De ver quando a gente é e, tipo, vocês merecem isso daqui só por serem, sabe? Não chega. Grand Prize. Obrigada! E como meu nome é ensinado, não chega. Perfeito, é verdade. Ai, não aguento, hein, assim. Eu trouxe um presente, assim, que é um símbolo da cultura, é um símbolo da minha categoria, Face, é um símbolo de Luana Muniz. Então eu trouxe uma coroa pro casarão, uma coroa que já tem vários troféus dessa cultura. Quem conhece sabe, pode puxar lá, aqui na Ballroom Rio, tem muito GP aqui, e vai pro casarão, porque é isso, é o elemento mais alto. Gente, uma que Face pode dar. maravilhosa! Essa- Bota lá, madrinha! Bota, madrinha! No shade! Olha essa coroa! Coroada! Lógico. Vê se eu fiquei bonita, Mirella, meu amor! Caralho! A Darla de coroa, Mirella! Você merece! Definitivamente uma coroa. The Queen of Lapa. The Queen of Lapa, exatamente. Gente, eu fiquei muito feliz com o presente de vocês. Eu acho que nem a minha querida Inês Brasil me trouxe um presente desse. É, babado. Presente de Face. Esses presentes, vamos montar uma parede e cada convidado que trouxe o seu presente vai ter uma plaquinha embaixo do seu presente, que é onde a gente monta a sala do podcast Tô de Cara com o casarão de Luana Muniz. E a gente fica por aqui, meus ouvintes. Até a próxima, entendeu? Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom estar com essas meninas. A gente discutir e vivenciar as vivências múltiplas que tem dentro da categoria travesti. Porque o É uma categoria, vamos lá. da categoria travesti, porque o traviarcado a gente já vem trazendo de outras gerações, né? E vamos levar para outras gerações futuras, porque hoje, como nós temos inspirações, futuramente nós seremos as inspirações das meninas futuras. E assim eu encerro o podcast Tô de Cara com o casarão de Luana Muniz. No shade. Solta o forró pras bichas dançar. Solta. 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 Solta o forró pras bichas dançar. Solta o forró pras bichas dançar. Solta um forró pra elas dançar.
solta, solta, solta.